Muito boa noite, está no ar o Cadeira Grenal, tudo sobre Grêmio e Inter, aqui na sua rádio Uniriter. Agora 7 horas 11 minutos, a temperatura é 22 graus aqui no Alto Teresópolis, em Porto Alegre. Eu sou o Matheus Suminski e vamos de imediato com os destaques da reportagem. Com o destaque do Grêmio, o repórter Dado Nogueira. Boa noite, Dado. Boa noite, Suminski. Boa noite a todos. O Grêmio que entra em campo daqui a pouco contra o Cruzeiro. Um Cruzeiro desesperado aqui na Arena. O time de Renato Portaluppi vai com novidades, mas pode aí complicar a vida dos cruzeirenses, Suminski. Com o destaque do Inter, o repórter Juan Link. Boa noite, Juan. Muito boa noite, Matheus. Boa noite, Dado. E boa noite a todos que nos acompanham aqui na Rádio Uniriter. Internacional perde para o São Paulo e adia a confirmação de vaga para a pré-Libertadores. Com a produção de Vinícius Appel, está começando o Cadeira Grenal. E quem quiser nos acompanhar, faz isso por onde, Dado? Primeiramente, eu destaco a live no Facebook, lá em facebook.com/cadeiragrenal. Lá você pode participar enviando sua mensagem, respondendo a enquete. E também temos através do aplicativo RD Uniriter ou no site fax.uniriter.edu.br, também via apenas em áudio. Então, quem quiser nos acompanhar através de imagens, também lá no Facebook, então, na live, também onde dá para participar. Tá certo. E quem está nos acompanhando pela live pode observar que nós temos mais uma vez aí um convidado no programa, hoje um convidado muito especial, Alex Bagé, jornalista aí da Bandeirantes. Boa noite, Bagé. Tudo bem, rapaziada? Boa noite. Obrigado pelo convite aí. Pô, é maneiro voltar a esse ambiente de universidade, cara. Maneiro, né? Traz lembrança, já faz algum tempo, né, que eu passei na universidade. Embora eu tenha começado tarde, né? Eu entro na faculdade com 27 anos. É uma história longa aí que depois a gente pode falar um pouco. Sempre é tempo. É muito maneiro, bacana aí, parabéns pelo trabalho de vocês. O rádio, ele ainda é o veículo mais parceiro, o veículo que traz a instantaneidade. Hoje, com a internet, principalmente, a gente consegue atingir lugares que, por exemplo, na época que eu comecei a trabalhar, não se tinha WhatsApp, não se tinha smartphone, era um pouco mais complicado. E o rádio é esse parceiro, o rádio é instantâneo. Tá certo, então muito obrigado mais uma vez pela presença e vamos começar aí nossas informações, né, com o Grêmio, Dado. Pois é, o Grêmio que entra daqui poucos minutos, 2 minutos, entra em campo aí diante do Cruzeiro na Arena, já classificado para a fase de grupos da Libertadores, e o técnico Renato Portaluppi aí decidiu poupar alguns titulares e manda a campo uma equipe, digamos que é uma equipe mista, né? Jeromel não participou dos últimos treinamentos, então ele fica fora. Léo Moura, Maicon, também que sente dores no joelho, e o Alisson também foram preservados e ficam de fora. Então, com esses jogadores poupados, a equipe que vai a campo tem Paulo Vitor, Galhardo, David Braz, Kahneman e Cortez, Michel, Matheus Henrique, Maicon tá fora, Everton, Tardelli, PP e Luciano. Então, aí o PP, mais uma vez, ganhando mais uma chance aí na equipe titular do Grêmio, dessa vez no lugar de Alisson, que também ficou de fora da partida de hoje. O Grêmio em clima praticamente de férias, né, o treinador, né, o Renato, ele já anunciou que após a partida, boa parte do elenco já vai entrar de férias. Você está na quinta. Quintou pro Grêmio. Todos esperávamos que a folga dos jogadores seria logo após a partida de hoje. Acho que para alguns sextou um pouco antes, né, na verdade. Então, alguns jogadores poupados já não devem retornar aos gramados em 2019. E o que é certo é que na partida diante do Goiás, em Goiânia, uma equipe completamente reserva. Não sei nem se reserva, Suminski, ou sub-20 ainda. Com uma mescla aí, né, com alguns jogadores da base. A importância para o Grêmio nessa partida, claro, a torcida tem muito essa questão de talvez ter um ingrediente a mais pela questão de um possível rebaixamento do Cruzeiro, né? Mas para o Grêmio vale também dinheiro, né, Dado? Apagou um pouco essa euforia, acho que do torcedor, devido ao resultado de ontem, né? O Ceará acabou perdendo em casa para o Corinthians por 1-0, então, independente do resultado de hoje, o Cruzeiro ainda não está matematicamente rebaixado. Ele
Claro que uma derrota e uma vitória do Grêmio complica bastante a situação do Cruzeiro. Depois a gente vai repassar essa situação com mais detalhes, mas esfriou um pouco essa euforia. Então, mas não deixa de ser importante. Acho que o Grêmio busca e almeja se fixar no G4, até visando a premiação, que é importante, aí, visando as contratações para o ano que está por vir aí. Já para colocar o Alex Bagé na conversa, eu quero saber de ti se tu acha que entra em campo essa questão de, quem sabe, rebaixar o Cruzeiro, ou se o jogador está pensando no dinheiro ou só quer as férias mesmo. Eu, particularmente, considero, pela proximidade que a gente tem do atual momento do vestiário do Grêmio, que não vai ser o Grêmio entrar em campo para rebaixar o Cruzeiro. Agora, o Grêmio entra em campo para ganhar. Uma coisa pode até levar a outra, né? Porque o Cruzeiro seria importante não perder hoje. O Campeonato Brasileiro está tão maluco que o Argel, que foi contratado para trabalhar no Ceará, o Argel empatou o primeiro jogo com o Corinthians, perdeu o segundo, e mesmo que ele não ganhe o terceiro, dependendo do resultado, ele pode não cair. E ele não caindo, ele ganha um prêmio extra de R$1 milhão. Ou seja, o Argel pode ganhar um prêmio de R$1 milhão sem ganhar um jogo com o Ceará e evitar o rebaixamento do Ceará. Claro que passa também pelo jogo de hoje, né? O Grêmio ganhando o Cruzeiro e o Cruzeiro indo para a última rodada. O Cruzeiro pega o Palmeiras na última rodada e teria que vencer também. Eu ainda considero que o Campeonato Brasileiro está muito nivelado por baixo, assim, já há alguns anos. A gente tem aí esse próprio time do Cruzeiro, tem um Fred que em 2014 era contestado, hoje ele continua jogando futebol. Para pegar outro time de Minas, que vai ser o último adversário do Inter aqui em Porto Alegre, o Atlético Mineiro, até bem pouco tempo ainda tinha como principal referência o Ricardo Oliveira, que é um jogador de mais de 40 anos. O Internacional investiu uma grana altíssima e está correndo o risco de ainda perder o Paulo Guerreiro, que também já é um veterano. E por aí vai. O próprio Grêmio tem ainda, hoje não joga, mas o Léo Moura é um jogador de mais de 40 anos que ainda é considerado um titular desse time do Grêmio. Mas eu acredito que o que entra em campo é a possibilidade de vitória e principalmente alcançar aí a faixa de colocação, que envolve, se eu não me engano, de uma posição para outra, tem uma diferença de quase 3 milhões. Isso. Importantíssimo, né? Em termos de dupla Grenal, aí, uma faixa de valores desse tamanho é bem importante. O Tinga tem uma frase que é o seguinte: todo dinheiro é dinheiro. Exatamente. Com certeza. E até acho bastante importante essa questão da vitória do Grêmio, muito também por essa questão que tu comentaste sobre o Cruzeiro, né? Essa possibilidade de rebaixamento ainda hoje do Cruzeiro, mas até porque, como tu mesmo falou agora, né? Dinheiro é dinheiro e não importa a quantidade. Eu acho que, se eu não me engano, é 1,7 milhão de diferença entre uma posição e outra. E aí, bem ou mal, já paga o salário do Tardelli, digamos assim, né? Um mesinho do Tardelli. Um mesinho do Tardelli. E há uma bonificação a mais, querendo ou não, porque até é questão de bicho, premiação, e até possíveis contratações, né? O próprio Michel foi contratado pela faixa desse valor de 1,7 milhão, o Leonardo Gomes também. Então, há sim uma grande diferença, mas eu acho que o Grêmio hoje vai entrar muito mais em clima de férias, e o Renato, apesar de ter dito que o Grêmio vai entrar para ganhar, e problema do Cruzeiro, eu acho que o Grêmio entra hoje mais para cumprir tabela, e principalmente no domingo, onde vai mesclar muito esse time reserva com o Sub-23, né? Que é a equipe de transição. E eu acredito que, mas mesmo assim, eu acho que o Grêmio ainda ganha hoje, cara. Mas sabe, Rua, que talvez jogar com o time em reserva, todo mundo tá falando, contando como se o Goiás já tivesse vencido essa partida, mas eu acredito que os jogadores vão entrar comendo grama, né? Porque é uma oportunidade já de tu conseguir, quem sabe, uma renovação para alguns jogadores para o ano que vem. E alguma oportunidade, né, de tu ascender dentro do elenco. Claro, e aí tu pega o último jogo do ano, tendo a possibilidade de abrir 2020 em uma pré-temporada, onde esses jogadores, principalmente da equipe de transição, possam ganhar possibilidade no time de cima. E aí, por mais que o Renato não vai estar na beira do campo, certamente ele vai estar de olho nesse jogo. Se eu não me engano, é o Signorelli que comanda o jogo no domingo. Isso. Então, mesmo que sem o Renato em campo, esses jogadores vão querer sim mostrar trabalho para ter a sua oportunidade lá em 2020. É como eu falei, zera tudo a partir do domingo, os jogadores saindo de férias, começa um novo planejamento, e aí quem mostrou trabalho no último jogo contra o Goiás, talvez possa ganhar uma chance no time de cima. Só para entrar num assunto aqui com o Alex Bagé, antes do programa a gente estava num debate aqui sobre o Léo Moura, sobre a questão de se o Grêmio deve renovar ou não o contrato com ele, porque ele é um jogador já de 41 anos e que tem o contrato se encerrando agora no fim da temporada. Eu queria saber a tua opinião. Eu considero que alguns jogadores, e o Léo Moura, o Grêmio tem 2 jogadores hoje, que pena que a idade é natural para qualquer ser humano. Um é o Maicon, o outro é o Léo Moura. São 2 jogadores de excelência, de qualidade de passe, que ainda estão jogando muito, só que o termo da moda do futebol é intensidade. E esse Grêmio que deu certo com o Renato a partir de 2016, quando o Roger já tinha ajeitado o time, mas não conseguia dar competitividade,
ele consegue desenvolver novamente, porque começam a surgir ao mesmo tempo jogadores que davam essa intensidade e renovavam a intensidade do Grêmio. Você pega o Wallace, quando sai o Wallace já aparece o Arthur, daqui a pouco quando aparece o Arthur já aparece o Matheus Henrique, agora já tem o Darlan. Então os volantes do Grêmio não são mais aqueles volantes que dão carrinho e sujam calção, são volantes que jogam bola. E esse time do Grêmio é um time que depende muito de intensidade. O Maicon já não consegue dar mais essa intensidade. O Léo Moura, ele não consegue mais dar essa... Tem qualidade incrível, o Léo Moura jogando e transforma fácil. Por exemplo, se eu fosse colocar Léo Moura e Galhardo, fica com Léo Moura até 45 anos, porque ele tem muito mais qualidade. A intensidade e a juventude que tem o Galhardo não compensa a falta de saúde que já pesa um pouco no Léo. Mas eu acredito que para renovar, para um ano de novo que o Grêmio vai para a Libertadores, que o Grêmio vai ter uma série de competições, eu particularmente não renovaria com o Léo Moura. Mas aí, para não renovar com o Léo Moura, tem que buscar um lateral. Pelo que a gente está acompanhando hoje, até lá no Grupo Bandeirantes, a gente falou muito nisso, a possibilidade de que o Grêmio contrate o Mariano, né? Jogador que foi revelado na base do Fluminense, e esse chega para ser titular. Por isso que se está procurando um lateral e já tem mais a dificuldade até física do Léo, eu acredito que ele não vai renovar. A tendência também eu vejo como uma não renovação, mas é também questão de opinião, nenhuma informação. Muito pela questão de realmente tu não poder contar com o Léo Moura nas horas decisivas, né? Porque além dele não conseguir fazer uma sequência de jogos, também na hora que ele tá em campo a gente vê que falta força. Em alguns jogos, como na partida contra o São Paulo, agora ele foi muito bem, por exemplo. Principalmente dentro da arena ele consegue desempenhar um bom futebol. Mas realmente a gente nota, né, que falta essa força, que também falta no Maicon, e que daqui a pouco nós vamos falar do Inter, mas que em alguns momentos também falta pro D'Alessandro, por exemplo. Né? E a gente está falando de jogadores que já passaram algum tempo dos 30 anos. Né? Você pega, por exemplo, o próprio caso do São Paulo com o Dani Alves. O Dani Alves chega no Brasil, se ele estivesse jogando na lateral, como ele jogou a Copa América, provavelmente ele ainda fosse um dos melhores da posição do país. Mas o Daniel Alves preferiu jogar pelo meio campo, e ele não tem intensidade. Aí tu pega o São Paulo, que na frente do Dani Alves tem aberto pela direita o Antony, aberto pela esquerda o Vitor Bueno, que são dois meninos que fazem o tempo inteiro. E o Igor Gomes ainda ali no meio campo, né? E o Igor Gomes, mas eu digo essa puxada mais rápida para sair para o ataque, e ele já não tem mais essa intensidade. Embora seja um jogador, talvez seja o jogador na história que mais vezes levantou um caneco de campeão. Mas falta intensidade, e eu penso que no futebol brasileiro, principalmente a maneira que os clubes estão jogando, e esses clubes que procuram valorizar, você pega o Atlético Paranaense, por exemplo, muita gente não valoriza. O Atlético foi campeão ano passado da Sul-Americana e esse ano da Copa do Brasil, jogando com intensidade. O Lúcio Gonçalves é um jogador que ou ele começa no banco, ou ele começa como titular e sai no segundo tempo, mas ele já não é um jogador que fica o tempo inteiro. Eu penso que o D'Alessandro possa ser utilizado dessa maneira, e o próprio Maicon. Não é mais um jogador para ter esse nível de competitividade. O Corinthians trabalhou muito bem, por exemplo, quando tinha o Danilo. O Danilo é um jogador excepcional, mas com um determinado momento ele entrava só no segundo tempo, até a transferência depois dele para o Vila Nova. Eu penso que esse seja o caso, tanto do D'Alessandro quanto do Maicon. É verdade, não, concordo. E vejo também, tu citou esse caso do Daniel Alves, é curioso, né? A gente vê um jogador que faz uma Copa América daquele nível, teve uma partida tão discreta como a de ontem contra o Inter, e por outro lado tem, né, jogadores que puxam até contra o Grêmio também. E quando citou ali o Atlético Paranaense, eu vejo no Atlético o caso do Lúcio, quando ele joga sempre tem que ter alguém que se desdobrar e correr por ele, né? Tem que ter alguém para compensar, né? Isso acontece no próprio Internacional com o D'Alessandro, e a questão, o Maicon no Grêmio, por que em determinados jogos o Renato colocava o Michel? O Michel não tem saída qualificada, não tem a troca de passe, por exemplo, que tem o Maicon, mas o Michel, ele dá um outro pulmão para o Maicon, porque o Mateuzinho, quando joga, ele corre por ele e pelo Maicon. O Maicon tem extrema qualidade. Para 2020, eu conheci o Jean-Pierre devia ter mais ou menos uns 12 anos, jogando na Várzea de Alvorada. O Jean-Pierre sempre jogou como segundo homem. O Jean-Pierre jogou a vida inteira, até chegar no profissional do Grêmio, como o Gerson está jogando no Flamengo do Jorge Jesus. Coloca ele como segundo homem. Eu queria ver Matheus Henrique e Jean-Pierre. Eles não têm o poder de marcação, mas isso tu vai compensar pela qualidade, tu vai fazer o outro time se preocupar. O Eduardo Cudê, que está chegando para treinar o Grêmio agora, para treinar o Internacional agora no início do ano, o Super Rosário que ele montou, e que inclusive eliminou o Grêmio na Libertadores 2015, o time começava por dois volantes, que um era o Musto, o outro era o Montoya, que provavelmente ele até traga o Montoya para o Inter, porque por onde ele vai ele carrega o Montoya. Ele trabalhava o jogo com esses dois volantes que não eram marcadores, eram volantes que jogavam.
E pela qualidade que tem o Matheus Henrique, pela qualidade que tem o Jean-Pierre, eu gostaria de ver os dois jogando dessa maneira, saindo de trás. E aí tu ataca defendendo, né? É mais ou menos assim, eu até costumo brincar às vezes com o Jean-Pierre. Ele é o Pogba brasileiro, desde que ele jogue lá de trás, vindo. Claro, o Pogba é um jogador consagradíssimo. Mas por característica. Mas por característica. Claro que o Pogba, ele bate de longe. O Jean-Pierre, ele bate mais colocado, bola parada, mas ele não tem potência de chute ainda. São raras as vezes que ele chega e arrisca chutar. Mas pelo posicionamento, pela visão, aquele cara que tem qualidade, mas o futebol hoje, ele mudou muita coisa. Tu não precisa mais ter aquele volante que só sabe marcar, e tu não precisa mais ter o cara da qualidade do meio campo que tem que jogar como quarto homem. Não, hoje ele joga como terceiro, como segundo, ele pode jogar até como um primeiro, tendo qualidade. Eu acho que parte muito daí. E a visão do Renato é de um futebol mais rebuscado. E até... E só para complementar isso, eu sempre cito aqui a questão de uma opinião que eu tenho, que uma das melhores marcações, se não for a melhor, é a posse de bola. Eu acho que o time que está com a posse de bola, tu não se preocupa tanto com a marcação. E o Grêmio, nos últimos anos, teve isso um pouco com o Arthur, ali, com o Maicon, que era um time que tinha muito a posse de bola, um bom toque de bola também, e não precisava marcar tanto. Claro que fechava bem os espaços, marcava bem. É que tu marca fazendo a pressão, né? É isso aí. É o que os treinadores chamam da marcação alta, né? Na verdade, o futebol, eu costumo dizer que o futebol, desde que ele foi inventado na Inglaterra, ele não mudou nada. Porque a regra principal do futebol é a regra do gol. Você tem que criar estratégias e ações para que você consiga colocar a sua bola lá na goleira do adversário. Isso não mudou. Muda a regra do impedimento, falta, entra VAR, sai VAR, 2 árbitros, como já se tentou em São Paulo, mas a principal regra é a regra do gol. A estratégia que você vai montar para chegar lá, não tem novidade no futebol. O volante moderno. Cara, o Falcão era um volante moderno. É verdade. O Clodoaldo na Copa de 70 era um volante moderno. Se tu pegar a seleção da Hungria, que apavorou o mundo na Copa de 54, com o Puskás, era uma seleção que tocava bola, que não tinha... Claro, não é tão fácil, não joga no YouTube, ali tem que procurar artigos, mas pelo que a gente lê, principalmente, porque as imagens eram muito precárias, era uma seleção que valorizava posse de bola. Então, como o Dado acabou de falar, daqui a pouco tu consegue incomodar, deixar desconfortável o teu adversário, não necessariamente marcando. Porque quando tu vai marcar o setor, naturalmente tu recua o teu time. Quando tu marca sob pressão, desde o centroavante lá já incomodando para marcar. São raros os jogadores hoje que não marcam no futebol. Sim. O Romário não marcava, mas o Romário era excepcional. O Ronaldo não marcava, mas o Ronaldo era excepcional. Mas a maioria dos jogadores, desde o primeiro setor lá, quando os zagueiros saem jogando, de certa forma o cara já dá uma incomodada ali. Sim. Tu induz o teu adversário a errar. Sim, é como eu falei antes, né? Tu ataca defendendo. Tu defende atacando, perdão. Porque, como o Dado disse antes também, tu tem a manutenção na posse de bola e tu busca o gol o tempo todo, certamente tu não vai precisar correr o risco de se retrair. É o que acontece muito no Internacional, que é um time que joga muito mais sem a bola e espera o adversário para jogar nesse contra-ataque. E aí tá... Esperava, né? Esperava, mas... a passos largos tá chegando no caminho. O ano passado era mais assim o Inter, né? Até porque o Inter tinha um centroavante que tinha essa característica, que era o Damião. Sim. O Damião não adianta tu entregar a bola boa para ele, tu tem que entregar a bola ruim. O Guerreiro é o contrário. Se tu entregar ruim, tu não consegue ganhar, porque o Guerreiro é um jogador de extrema qualidade. Tanto que o D'Alessandro no ano passado já era taxado como um reserva, esse ano ele ganha de novo uma sobrevida, por quê? Porque ele tinha qualidade para fazer essa bola chegar no Guerreiro. O grande problema que para mim passa, e talvez tenham colocado a direção do Internacional a culpa no Odair, se reflete aos 2 jogos da final da Copa do Brasil, porque o Inter tinha uma maneira de jogar fora de casa, só que o Inter dentro de casa também continuou jogando respeitando. E o Inter geralmente dentro de casa ele jogava numa faixa um pouco mais agressiva. E só que daí acabou pagando o pato, o Odair ficou provado depois que o Internacional foi tão longe graças ao trabalho do Odair. O Odair tirou do grupo de jogadores algo que outros treinadores não estão conseguindo. E a gente vai debater o Inter depois, mas só para não perder também essa conversa, que a gente vê hoje o Zé Ricardo querendo fazer o time atacar e a gente percebe, né, que a gente fala normalmente que quando um treinador chega num clube em crise, ele tem que fechar a casinha, né? E o Inter, ele tinha a casinha bem fechada, era bem protegido defensivamente. Tanto que a dupla de zaga do Inter, por muito tempo, a gente chegou aqui a, quem sabe, comparar, dizer que é melhor que Jeromel e Kahneman, que é uma dupla hoje consagrada e se botou em pé de igualdade. E hoje a gente vê esse sistema fragilizado por um time que tenta atacar mais. Então... Mas tenta atacar errado, né? Esse é o ponto. Eu acho que o Inter não tem qualidade suficiente para atacar tanto. Mas é subjetivo isso, porque o Internacional conseguiu... O Inter que chega na final da Copa do Brasil, o Inter não chega nessa final jogando mal.
O Inter Não. chega nessa final jogando bem. Ele não usava as mesmas armas quando ele jogava fora de casa e se resguardava um pouco mais para poder trazer o resultado para dentro do Beira-Rio. Mas se tu pegar, por exemplo, outro dia eu coloquei um material na internet, um vídeo lá que eu intitulei como o time do Zé. Porque o Zé Ricardo, ele apequenou a maneira do Internacional jogar. O Zé Ricardo, por exemplo, ele faz uma aposta no Guilherme Parede. O Guilherme Parede, quando o Odair estava no Internacional, o Guilherme Parede não era um titular. Ele era um jogador de grupo, que por vezes acabava até dando conta do recado. A culpa não é do Parede, né? A culpa é de quem contratou ele, não pediu. O Parede foi uma vez reserva no Ipiranga de Erechim. Olha então, isso. Quer dizer, o Parede não resolveu o problema do Ipiranga de Erechim, mas alguém no Internacional entendeu que ele pudesse resolver o problema do Inter. E aí, se vocês pegarem a maneira que esse Internacional jogava, por exemplo, eu não gosto do Nico Lopes, acho que o Nico Lopes é um jogador super valorizado, é um jogador nascido num país que todo jogador de qualidade chega à seleção, e o Nico Lopes nunca foi convocado pela seleção uruguaia. Mas aí o Nico Lopes, ele entregava para o Inter uma velocidade, ele te dava uma alternativa para que o D'Alessandro pudesse chegar próximo do Guerreiro e o Nico Lopes pudesse flutuar, como dizem os magrinhos hoje, como a gente diz lá em Bagé. O Edenilson era um jogador muito agudo, o Edenilson me lembrava muito o Paulinho, daquele Corinthians campeão do mundo, porque ele conseguia chegar com facilidade dentro da área. O Odair tem um mérito muito grande, ele consegue posicionar o Rodrigo Dourado de uma maneira que o Dourado nunca tinha jogado. Quando o Dourado machuca, ele consegue botar o Lendoso, que quando começou a jogar bola era terceiro, no Botafogo ele era no máximo segundo e ele passa a jogar de primeiro. O Lindoso, ele foi artilheiro do ano no Botafogo antes de vir pro Inter. Ele era quase um meio atacante por vezes. Então, esses são os méritos do Odair. Ele encontrou uma maneira desse time do Internacional jogar. Tem um jogador que poderia ser utilizado mais, que é o Nonato, por exemplo, que é um menino que tem muita qualidade para sair. Ele não tem a mesma versatilidade, por exemplo, do Matheus Henrique, mas ele lembra esse estilo de meio campo, sabe? Que dá o passe, que aparece de novo, quando precisa fazer recomposição, ele volta. Então era o Inter que tratava um pouco melhor a bola. Mas aí começa a mudar de treinador, né? Porque sai o Odair, o grupo não aceita muito bem, aí o Kobachini, ele não consegue dar, o Kobachini tem uma característica muito diferente, o Kobachini é um jogador, é um treinador introspectivo, ele não consegue passar a emoção na beira do campo, e o torcedor sentiu isso, dá 3 jogos para ele, aí traz o Zé Ricardo, que não tinha conseguido em 7 jogos, dar um padrão para o Fortaleza. O Zé Ricardo foi demitido do Fortaleza em 7 jogos porque o presidente do Fortaleza declarou: olha, erramos porque estou demitindo porque eu corria o risco de daqui a pouco ser rebaixado. Então não é esse cara que vai resolver a situação do Internacional. Então a gente volta de novo. O grande equívoco foi a demissão do Odair. A gente bateu muito, no momento que ela aconteceu, né? Muito nessa tecla aqui. Podia demitir o Odair em 2 situações. Quando o Inter cai na Libertadores ou quando o Inter perde a final da Copa do Brasil. Aí tu não faz isso e depois tu demite quando o Inter perde pro CSA. Não tem muito sentido. Não tem. E o que a gente sempre bateu aqui na tecla é tu demitir um treinador sem ter uma certeza de quem tu vai trazer. O Inter, acho que ele apostou todas as fichas lá no Kudê, tentar trazer no momento, não conseguiu, e aí teve que ir atrás de última hora. Mas... Segue, Dado, só para a gente não fugir ainda do Grêmio, já que a gente entrou nesse debate do Inter. E o Inter tem tema, né? O Inter esse ano tem bastante assunto. Mas fecha o teu boletim aí. Não, só para informar aí que segue 0-0 aí, a partida, 19 minutos agora do primeiro tempo. O Grêmio com muito mais posse de bola aí, mas uma coisa que eu notei, sente bastante a falta do Maicon na partida. Como sempre, né? Como sempre. E o Cruzeiro ele tá jogando com 3 volantes e um lateral no meio campo, que é o Orejuela. Então, o Cruzeiro ele tá tentando se fechar bem, tentando sair nos contra-ataques, para ver se consegue. E teve 2 chegadas aí com perigo no gol do Grêmio, mas não tanto também. Não, só para comentar isso, porque aí o time tá quase sendo rebaixado, precisa fazer gol e tu tira um atacante e põe um lateral no meio campo, né? Pois é. Mas é a maneira para não tomar gol, né? Provavelmente ele tá se preocupando primeiro em não tomar, com a defesa, né? Isso aí. Porque do jeito que tá o Cruzeiro, daqui a pouco o empate não é de todo ruim, ou pelo menos tu sentir como vai acontecendo o jogo, né? Porque é um jogo já final de feira, né? O Grêmio já tá meio que largando o campeonato. Tem 4 jogadores do Grêmio que acabaram não entrando em campo, porque na última hora o Alisson também não jogou, sentiu desconforto no ombro. Então eu imagino que o Adilson ali, ele esteja, primeiro eu vou sentir o jogo e daqui a pouco, se eu precisar mudar alguma coisa, mudo no decorrer da partida, né?
Mas, cara, eu acho que o Cruzeiro já foi, sinceramente. Ele tá pedindo pra ele. O Cruzeiro repete o roteiro do Inter em 2016. O time do Inter em 2016 não era Muito time para parecido cair. mesmo. Não era time Não. para cair. E eu lembro Acho que do o Cruzeiro, Argel... qualidade técnica é melhor ainda, em questão de homem a homem, assim, Pode jogador ser, plantel. mas o time do Internacional de 2016 era muito bom. O time do Inter tinha Anderson, tinha Alex, tinha o William na lateral direita. Era um time que tinha pelo menos qualidade. Não era para cair. Era um time para ser pelo menos melhor que 4 e não cair. Não, tanto que o Internacional chega na última rodada, jogando contra o Fluminense lá em Mesquita, no estádio do América, vivo. Pedalou e ainda chegou na última rodada, podendo se salvar. É que as coisas que aconteceram no extracampo do Internacional é muito parecido do que acabou acontecendo no Cruzeiro. Vocês podem ter certeza que daqui 2, 3 anos, o mesmo Ministério Público que age hoje muito forte aqui em Porto Alegre, ele vai agir também em Belo Horizonte, porque tudo isso que hoje a gente sabe de notícia e outras tantas coisas que a gente sabe e não pode dizer, porque a gente sabe que tem que provar uma investigação, e o trabalho de provar não é do jornalista, né? O jornalista tem que ter a fonte dele, mas tem coisas que, com o passar dos anos, vocês vão sentir muito isso na carreira, né? Que acabam ainda, de certa forma, nos limitando. O nosso país não é tão democrático quanto prega e quanto parece. Mas pode ter certeza que vem muita coisa por aí na questão do Ministério Público, e muito daquilo que o Ministério Público hoje divulga já como fato oficial, a gente falava. Durante o ano de 2016, a gente sabia tudo que estava acontecendo. Você pega a contratação do Paulo César, o lateral direito, ele estava treinando na Praça do Avião, em Canoas. Essa aí daqui a pouco ele vira titular do Internacional. Não tem explicação. E sabe que... O Ariel veio para o Internacional na época a peso de ouro. Sabe? O Ariel tropeçava na perna, não era o cara que ia chegar para resolver. Né? E é o que mais ou menos está acontecendo no Cruzeiro hoje. Teve, até justamente sobre essas investigações, teve outros ministérios públicos estaduais aí, justamente buscando informações. Vai servir como base. Como base, né? O que está sendo realizado aqui. Mas isso só aconteceu porque conselheiros do Internacional levaram a denúncia além das paredes do Conselho Deliberativo. Sim. Tem uma frase do presidente Pífero, que ele foi muito criticado na época, mas ele está coberto de razão. Que ele disse o seguinte, planejamento é quando ganha. Aí todo mundo, não, mas não pode. Não, ele resumiu, não é legal a gente ouvir isso. O legal é, não, tem que ter o planejamento. Só que no futebol brasileiro, quando tu ganha, passa tudo despercebido. Se o Internacional não fosse rebaixado, não teria Ministério Público. Se o Inter ganhasse a Copa do Brasil desse ano... Exatamente, muda tudo. O Odair continuaria aí, alguns jogadores estariam consagrados, a direção provavelmente conseguisse eleger o próprio Roberto Melo, que sequer continua no Internacional, acabou saindo. Então era isso que queria dizer o presidente Pífero lá. Não é que não tem que ter planejamento, é que se tu tem um planejamento e tu não ganha, isso fica apagado. Vamos pegar rapidamente a gestão do presidente Marcelo Medeiros. Ele pega um Internacional, eu até lembro que eu falava muito na tese o presidente Medeiros assumiu o Inter e ele teria que fazer 3 folhas de pagamento. A primeira, que tinha jogadores que ele estava recebendo em 2017 que tinham um contrato até 2019. E ele não poderia ficar com um time que tinha sido rebaixado. Ele ia pagar uma folha sem usar. Aí ele teria que fazer uma folha para 2017 para jogar a Série B. E como o Internacional ia voltar, assim como acabou, ele teria que fazer uma folha para 2018, porque o time de Série A é totalmente diferente do time de Série B. Então olha a bronca que ele arrumou. Então se vocês pegarem o balancete, o balanço das contas do Internacional, na gestão Medeiros ele é positivo. Digamos, ele devia 17, hoje ele deve 10. Então, se pegar só o que ele fez, altamente positivo. Mas ele ganhou o quê? Aí que tá, né? E é tudo baseado em títulos, né? Não, daqui 3, 4 anos, ninguém vai lembrar. Não, mas o balancete estava legal. Não. É o caso do Giovanni Luigi, né? Que muita gente fala, faltou título, mas fez uma gestão de, por exemplo, impedir que o Inter construísse o Beira-Rio por recursos próprios. Para mim, o presidente Luigi, guardadas as proporções, ele é o maior presidente da história do Internacional, porque ele conseguiu preservar o patrimônio do Internacional de uma maneira que inclusive estava de aniversário, acho que há 2 dias, o presidente Luigi. Estava sendo cogitado. De uma maneira, não querem. O tempo inteiro o presidente Medeiros quer que ele venha para o futebol, num cargo de futebol, para que ele possa ser alçado candidato a presidente. Até porque o doutor Roberto Sigman, essa semana até levei lá na Bandeirantes, e ele confirmou que ele será candidato na eleição do Internacional, candidato à oposição. A eleição acontece ano que vem. Então, ano que vem, para que essa gestão atual possa ficar, vai ter que ganhar algum título. Não adianta ganhar o chão. Ou vai ter que ganhar a Copa do Brasil, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro. Mas a questão política, ela
atinge diretamente o clube. Então, isso que a gente está falando de Ministério Público, do Cruzeiro, do próprio Internacional, a gente está falando de política de clube que acabou atingindo o vestiário. Inclusive, no início do ano, se eu me lembro bem, o Cruzeiro ele era tido como uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Eu fiz uma campanha invicta na primeira fase da Libertadores. Copas do Brasil, né? E começou a crise nele, começou a desandar assim, para parar hoje nessa crise, a partir daquela reportagem feita no Fantástico, onde ali se mostrou muito da Gabi Moreira. De algum esquema de corrupção dentro do clube. Eu tenho uma relação muito boa com o Paulo César Tinga, até porque a gente acabou se criando junto, época de menino ainda na Zona Sul, na Restinga. E quando o Tinga ele foi diretor de futebol lá do Cruzeiro, ele sempre dizia assim, pô, Bagé, eu não lido com dinheiro lá. Eu trato eu sou um algodão entre os cristais. Tem um problema de relacionamento dos jogadores, do vestiário, da comissão técnica, da direção de futebol, mas eu não negocio o jogador. Eu indico lá, pega lá, tem um menino jogando Palmeiras assim, o Robinho, eu lembro que foi uma indicação dele. Só olha, o meia que a gente precisa tá no Palmeiras. Mas quem é? É o Robinho. Agora vocês vão atrás. Eu não lido com dinheiro, eu tô lá por outra situação. Eu tenho a minha remuneração, o Cruzeiro me paga e eu tenho as minhas responsabilidades. Mas eu não sento para decidir com o jogador, para decidir com o empresário. Porque daqui a pouco dá errado a contratação lá, vão dizer o quê? Trouxe porque era amigo dele. Por que será que ele trouxe? Então, e aí quando o Tinga sai do Cruzeiro, depois do primeiro título da Copa do Brasil, eu um dia pergunto para eles, cara, por quê? Tá dando tudo certo? Eles, não, cara, era hora de sair, vai ter coisa ali na frente que vai explodir. Era hora de sair. E sai, e acaba tendo mais sorte que juízo, né? Porque realmente ele acaba não se envolvendo, ainda num outro ano que o Cruzeiro ganhou mais uma Copa do Brasil. Então, se tu pega o Cruzeiro esse ano, o Internacional enfrentou o Cruzeiro com 3 treinadores diferentes. O Inter jogou com o Cruzeiro do Mano, com o Cruzeiro do Ceni e com o Cruzeiro do Abel. Então não tem como dar certo. O Inter que cai em 2016, ele chega a ser líder das 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro com o Argel. Aí vocês imaginam para a cabeça do jogador. O Argel é o treinador. Aí demite o Argel, põe Falcão. Eu cheguei lá no dia do treino, no primeiro dia do treino do Falcão, tenho uma boa relação com ele, aí fui ver o primeiro treino. Ele pegou todos os zagueiros, na época tinha Hernando, Paulão, o Hernando inclusive estava de tênis, estava fazendo academia. Ele trouxe todos os zagueiros pro campo. Aí, eu tava acostumado a ver o treino do Argel. O Argel mandava quebrar a bola. Quebra! E o zagueiro, bico e bico. Aí chega o Falcão. Só, não quero ninguém dando bico pra... Tem que sair jogando. Imagina o jogador. Aí ele trabalha 26 dias, exato, 5 jogos, sai o Falcão e vem o Celso Roth. Volta a quebrar. Aí daqui a pouco sai o Celso Roth, chega o Lisca para 3 rodadas que o cara não tem mais o que fazer. O Lisca já chegou com o Inter rebaixado. Se ele tirasse, seria um milagre. Então imagina como é que uma direção de futebol consegue fazer isso. Poxa, eu não tenho como pegar esse cara e no mesmo ano fazer esse cara jogar de 4 maneiras diferentes, com 4 treinadores. Sendo que um treinador em 5 jogos, em 26 dias, nada muda. Se vocês mudam de universidade, por exemplo, em 26 dias tu não consegue fazer nada, tu vai estar te adaptando. Tu imagina para um cara que tem que mudar uma forma de jogar, principalmente atingir um vestiário que estava quebrado. Tinha um grupo do Joãozinho, tinha o grupo do Zezinho, tinha o grupo do Guinho. Então não tinha como dar certo. Sabe? Aí falta a gestão, de enxergar aquilo. E o Internacional era uma sucessão de erros. Vocês vão lembrar que é o ano da tragédia da Chapecoense e que em determinado momento o presidente Pífero utiliza para tentar tragédia pessoal. Os jogadores não têm condição psicológica. Aí a gente sai do presidente Pífero, vai no presidente Carvalho, a declaração é pior. Aí sai do presidente Carvalho e vai no Ibsen Pinheiro, que estava na direção, era pior. Eu digo, pelo menos combinem os discursos, né? E aquela coletiva do Alex com os outros jogadores, dizendo que não queriam jogar, é difícil, né? Tu imagina o torcedor, né? Vendo o jogador que é bem pago pelo clube, o cara vai lá, o cara é sócio, o cara banca, o cara paga ingresso no estádio, aí chega na hora de ali lutar contra o rebaixamento, tu ouve do teu jogador que não quer jogar. O futebol, eu trabalho há praticamente 20 anos com futebol, eu venho de uma família que o meu pai foi jogador no interior, o meu irmão foi jogador, foi treinador. O meu sobrinho atualmente é fisiologista do Cerro Porteño da Seleção Paraguaia. Então, minha família sempre teve envolvimento direto com o futebol. Mas quem briga por futebol é o torcedor. Porque o torcedor, ele é passional. Ele não quer que tu critique o time dele. Ele quer sempre que tu elogie. Ele não aceita mesmo quando o time está ruim. Ele não considera que daqui a pouco a análise seja feita, mesmo que ela esteja calçada em coerência. Mas se o torcedor ele conhecesse os bastidores do futebol, ele não brigaria tanto pelo futebol,
Porque tem muito jogador, tem jogador muito sério. Eu não tô aqui generalizando. Dirigente A também, maioria, né? não, a maioria é sério. A maioria é sério. Mas tem sempre aquele cara que ele tá ali para usar o crachá do clube. Isso vale até para os conselheiros. Eu uso um comparativo que o Conselho Deliberativo dos clubes, ele tá muito parecido com o Congresso Nacional. Você tem lá a Câmara Federal e o Senado Federal. Você tem pessoas altamente competentes, qualificadas e que estão interessadas em ajudar o país, e você tem outras lá que não estão. O cara tá só por usar o crachá do conselho. E isso vale para tudo. Tanto que a política do clube está muito parecida com a política convencional. Vai para uma renovação de conselho da dupla. Tem 7 ou 8 chapas. Poxa, é impossível que tenha 7 ou 8 visões diferentes para tratar o mesmo assunto. Não precisa ter duas, né? Não estou querendo que seja tão simples assim. Mas 7 ou 8 modelos diferentes de gestão não comporta. Num conselho deliberativo que tem 340 pessoas. Sim. Até tu falou agora sobre essa questão do torcedor, que se ele conhecesse o interno do clube, essa questão de gestão, direção. Eu trabalhei com um cara, com um ex-colega meu que eu tive no serviço público, e ele conversando com outro colega nosso, ele pega, o cara tava fulo da vida, porque esse outro colega da gente, ele era torcedor, assim. E esse rapaz, esse outro colega, ele fez parte da direção do presidente Luiz. Ele trabalhou no Internacional. E aí ele pega e fala, não, porque o Internacional tá mal, isso 2018. E o Inter ali, galgando a 3ª colocação do Brasileirão, indo bem, pegando Libertadores, e ele pega, não, mas como é que tu pode criticar tanto, cara? Pô, o cara é torcedor, assim. E ele pega, cara, olha só, eu não vou discutir contigo porque tu só olha o campo. Eu trabalhei lá e eu conheço. E eu vou te dizer, o trabalho não é sério. Ele pega e fala, eu não vou até citar o nome do cara aqui pra não manchar a imagem dele. Fala, olha, o trabalho não é sério. Até citou o nome do Roberto Melo negativamente. E assim, cara, o momento que tu começa a olhar só pro campo, eu não discuto contigo. Aí chamou o cara de doente pra baixo e aí escorraçou. Mas se tu só olha pro campo, e essa é uma verdade, assim, porque o torcedor ele tende a olhar só as 4 linhas. Tá ganhando das mil maravilhas. Mas aí nós vamos voltar à frase do Pífero. Exatamente. Que ele dizia que planejamento é quando ganha. Porque a vitória, ela acaba escondendo muita sujeira embaixo do tapete. Entendeu? É por isso que eu digo, se o Internacional não fosse rebaixado, nada disso teria vindo à tona. E outros tantos anos, tanto do Inter quanto do Grêmio, ou de outros clubes do futebol brasileiro, que uma vitória acabou escondendo um monte de problema. Justamente. E é como a gente falou ainda há pouco, né? Se o Internacional ganha a Copa do Brasil e vinha bem até... O Cruzeiro é esse exemplo. Nós estamos falando de um time que ganhou 2 Copas do Brasil na sequência. Se a gente pegar 13 e 14, ele tinha ganho 2 campeonatos brasileiros. Olha o que é a década do Cruzeiro. E aí quando vai fechar a década é rebaixado. É rebaixado. E aí tu pega, acho que se eu não me engano, venceu o Mineiro esse ano, né? Ganhou o Campeonato Mineiro. E aí também vai bem na Libertadores, como o Matheus mesmo disse, né? Passa invicto na fase de grupos. E aí tu começa o Brasileirão com as mil maravilhas. Que é como começa o Argel Fux também, porque ganha o Campeonato Gaúcho, começa bem o Brasileirão e todo mundo fala, não, é esse o treinador, acertamos a mão, vamos bem de novo. E aí começa as sucessões de problemas. Aí tu pega, vamos contextualizar rapidinho, tá? Quando o Argel é contratado, o Internacional é a famosa história lá do fato novo, do Grenal de 5-0. Né, o presidente Pífero briga numa quinta-feira com o Diego Aguirre, no Grenal no domingo, aí entra o Odair como interino, o time olhando para a chuteira, 5-0 e era para ter sido mais, porque começa o jogo com um pênalti do Douglas chutado na trave. E o Fernandinho, uma das poucas partidas que o Fernandinho arrebentou foi aquele Grenal, ele entrou voando. Sim. Aí tu marca de forma negativa aquela semana. E aí o que acontece? Eu lembro muito bem, na época eu trabalhava na Rádio Grenal, e aí acontece o Grenal no domingo, o presidente Pífero fala, e aí à noite eu recebi a informação de que o Internacional estaria tentando o Mano Menezes, que ele iria para São Paulo tentar o Mano Menezes. E aí a gente pega e eu pedi para a produção, põe o presidente Pífero no ar. Aí na época o Futebol Liga do Povo era apresentado, eu e o Rafael Serra. E até viralizou essa entrevista, porque foi um dia que o presidente Pífero desligou, ele xingou o Rafael Serra e desligou o telefone. E aí viralizou, o pessoal do Pretinho Básico, todo mundo teve que reproduzir a entrevista e tal, e não citar. Bom, ali o presidente Pífero alegava que estava no Chile para contratar o Sampaoli. Sim. Então é o seguinte, os caras pegaram um avião, foram para o Chile para comprar vinho, porque eles não sabiam. Aí nós falamos com um dos assistentes, que tem 2 agentes do Jorge Sampaoli, na época ele era técnico da seleção chilena. E o cara nos disse assim, ele recebeu um convite para treinar a seleção do Catar, para preparar para a Copa do Mundo de 2022. E eu vou te passar um valor. E o cara passou, era muito dinheiro assim. E disse assim, e ele não quis. E mais, eu não tenho nada marcado nessa semana com ninguém, não é só com o Inter, a gente não tem agenda marcada com ninguém. E o presidente Pífero e o Carlos Pellegrini dizendo que estavam viajando para contratar um Sampaoli. Aí, moral da história,
Vamos imaginar que eles tivessem ido realmente para o Chile. O Pellegrini volta, almoça em São José, ali no lado de Florianópolis, durante 4 horas com o Argel e contrata o Argel. Poxa, o Argel é meu amigo, mas o Argel, do lado do São Paulo, não dá para fazer uma comparação. Então, se tu queria o São Paulo, tu não pode contratar o Argel. Beleza, não conseguiu o São Paulo, mas eu vou buscar o Thiago Nunes, até o Fernando Diniz, que tem uma maneira diferente de pensar futebol, mas tu não pode sair do São Paulo para o Argel, que é um técnico que ainda comanda coletivo de 90 minutos, não se usa mais isso. Para qualquer situação, a gente vai para academia, qualquer coisa, tu não trabalha mais 2 horas, tu faz treinos intensos e curtos. Sim. Então, se foi aquele tempo, e aí quem perdia aquelas goleiras móveis, quem perdesse o coletivo tinha que carregar a goleira. Poxa, se tu causa uma lesão de lombar, tu pode causar uma lesão no jogador. Por quê? Porque ele está exercitando o músculo, tu vai lá e faz ele fazer um outro tipo de exercício, que é contrário ao feixe muscular dele. E a gente está falando de um internacional, cara, que não faz tanto tempo assim, em 2016. Então o futebol, embora profissional, ele tem ainda dirigentes amadores. O Leonardo deu uma entrevista há uns 4 anos atrás, que ele fala em 4 pilares do futebol, que todo dirigente tinha que estar preparado para entender quando vai contratar o jogador. A parte do jogador individual, que é a parte técnica, cognitiva, se o cara é inteligente, se tem leitura tática, se não tem. Na Europa se valoriza muito isso, no Brasil não se valoriza. A parte coletiva, né, que é a parte tática desse jogador, como é que ele se compõe, como é que ele funciona dentro de uma equipe. A parte psicológica, porque várias vezes chegaram jogadores aqui que não tinham a mínima condição, porque o cara ia para o jogo e tinha que estar se preocupando com a família. Então, a parte, como é que esse cara funciona, e a parte clínica. Daqui a pouco tu traz um jogador tipo Fábio Aurélio, o Grêmio trouxe, ele tinha operado 2 vezes o joelho. Aí ele ficou se recuperando, um dia ele tá no treino, o Marcelo Moreno dá um carrinho brincando nele, ele pula brincando, quando ele cai, ele torce o joelho de novo, tem que operar. Então não pode trazer um cara que operou 2 vezes o joelho. Então o Leonardo fala nesses 4 pilares. Se a gente conversar com a maioria dos dirigentes de futebol, eles nem sabem o que é isso. Então aqui é cognitivo. Não, começa por aí. Entendeu? Você chega... Eu lembro muito do Tinga, toda vez que o Tinga joga hoje ainda no Borussia Dortmund, o time das legendas, né? Sim, das lendas do Borussia. E eles viajam o mundo. E ele sempre que vai lá no CT do Dortmund, ele manda um vídeo do treinamento cognitivo. É incrível. Olha assim, os caras, isso não tem no Brasil. E a gente está falando que não tem no Brasil em futebol de ponta. Se vocês procurarem em 2009, quando o Corinthians contrata o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo teve dia que ele levou o uniforme dele para lavar de treino. Nós estamos falando de um cara consagrado que foi 2 vezes o melhor jogador do mundo, que era chamado de Fenômeno. 2009, há 10 anos, não é tanto tempo assim. O Fernandão, quando chega no Internacional, através do Fernandão que é criada a caixa de areia, que era para recuperação daquele jogador que vinha para o trabalho da fisioterapia, então daqui a pouco, para evitar um impacto, fazia um trabalho na caixa de areia. O Fernandão viu isso na França, quando ele chegou no Inter não tinha. Então, como era um cara, e por isso que o Fernandão virou a lenda que virou, ele chegava na direção e dizia só, nós precisamos fazer isso aqui. Nós estamos falando de futebol brasileiro de 10 anos atrás, que não tinha coisas básicas, que tem que chegar um cara que viveu lá fora e que tinha essa coisa, né, de liderança, chamar um diretor e falar, olha, a gente tem que fazer isso aqui. O CT Joaquim Grava, lá em Guarulhos, do Corinthians, se vocês forem a São Paulo e tiverem a possibilidade de conhecer essas estruturas, isso é muito legal. É uma estrutura pequena, mas suficiente. O Corinthians não tinha isso. Tem lá 4, 5 campos, é uma sala de imprensa pequenininha, um alojamento pequeno, mas é tudo organizado. E o Corinthians consegue construir isso depois da chegada do Ronaldo. Ou seja, nós estamos falando, bom, o Corinthians não tinha estádio até bem pouco tempo. O Flamengo ainda não tem estádio com essa superpotência. Então são situações no futebol brasileiro, e talvez aí se explique que a gente, quando a gente tomou 7-1 em 2014, a gente começa a contestar se nós éramos ou não o país do futebol. Nós não éramos há muito tempo. O 7-1 é só um jogo. A gente perde para uma seleção que não tem um craque. Quem era o destaque da seleção alemã? Tu tinha lá o Schweinsteiger, que fez uma baita Copa do Mundo. Kroos. Tu tinha o Toni Kroos. O menino que faz o gol, o Goetz, estava no banco de reservas. O Neuer era um dos grandes times, que era o goleiro. Mas era um conjunto de bons jogadores. Sim. E nós confiávamos o quê? No Neymar. Tanto que o Filipão faz a opção pelo menino Bernardo. Pela alegria nas pernas. Pô, virou alergia nas pernas. Mas o que era? Porque a gente pensava que apertava um botão e resolvia. O futebol brasileiro, ele é muito parecido com o que acontecia com o futebol dos países dos países africanos. Tinha qualidade, mas não tinha aquela característica tática, aquela responsabilidade, aquela organização de pensar o futebol, de saber que o futebol, antes de você pensar no gol, você tem que pensar em não tomar gol.
o Brasil funcionava meio, e o 7-1 é o quadro disso. Sim. Eu me lembro, primeiro tempo, 29 minutos, eu nunca vou esquecer isso, cara. Minha esposa tá chegando em casa, meia hora de jogo, gol da Alemanha. Aí eu, digo um palavrão na hora, não pode. Ela, o quê? 5-0, tá brincando? Não, tá 5-0 o Brasil. Ela, mas tem 29 minutos, eu sei disso. Então, é uma coisa surreal. E nós dizíamos que nós éramos o país do futebol, nós já não éramos há muito tempo. Nós temos um país em que se pratica muito futebol, em que você vende os jogadores cada vez mais cedo. Você pega um menino de 16 anos, ele já tem empresário, assessor de imprensa, ele já sabe falar outro idioma, o empresário já deu um carro para ele, que às vezes ele não tem nem idade para dirigir, mas ele já tem. Então é isso, o Brasil ele produz muito futebol, mas nós não somos o país do futebol há muito tempo. A gente não trata com a estrutura devida. Pega a quantidade de jogadores que praticam futebol no Brasil, registrados profissionalmente, e vai ver qual é o percentual de caras que ganham mais do que R$1.000. É 1%, é 1, alguma coisa. A gente imagina que o futebol, todo mundo tem carrão, mora numa mansão e ganha 500 pau por mês. Não, você tem jogadores hoje, se a gente pegar a dupla Grenal, tem jogador realmente. O menino aí no primeiro ano, ele já ganha 60 mil. Mas isso nós estamos falando de estruturas de dupla Grenal. Sim, que é a minoria. Você vai para o interior, o meu irmão trabalhou muito em interior, e ele trabalhou na divisão de acesso ano passado, ele foi técnico do São Borja, início desse ano. E, cara, a proteína dos caras era guisado, era carne moída. A gente está falando de um jogador que tem uma perda calórica muito grande ao longo do dia, que ele precisa ter um outro tipo de tonacidade muscular, e o cara é tratado com guisado, mas não é porque o clube quer, é porque o clube não tem dinheiro para aquilo. Tem jogador jogando de graça. A Sapucaense, há bem pouco tempo, os jogadores pagavam uma mensalidade de R$80 para ficar disponíveis para jogar a divisão de acesso. E a gente está falando do mesmo futebol profissional, que daqui a pouco tem um menino como o Jean-Pierre que já está com a vida pronta. O TT, que não chegou a jogar no profissional, e hoje ganha 200 mil euros jogando no Shakhtar e deve estar indo para o Milan daqui a pouco. Essa é a magia do futebol. Essa semana teve uma foto do Matheus Henrique e do PP, eles comemorando na Guete. O tri da Libertadores. O tri da Libertadores. Quer dizer, há 2 anos eles eram garotos torcendo pelo time. Passou 2 anos, o Matheus Henrique pode ser jogador de Copa do Mundo. Então muda muito rápido, mas a gente está falando do clube grande. O clube pequeno ainda tem isso, tem a falta de grana, tem a falta de comida às vezes. Sabe, Bagé, que eu até essa semana a gente estava fazendo um estudo para uma matéria sobre isso, sobre esse mundo aí do salário do jogador de futebol, até sobre desemprego de jogador. E no estudo a gente constatou ali que são 60 clubes, juntando Série A, B e C, que tem, digamos assim, condição de pagar um salário, digamos assim, no nível mais alto de futebol. E olhe lá, porque hoje a gente vê clube na Série A atrasando salário de jogador, né? Como o próprio caso que aconteceu com o Cruzeiro. Mas são salários realmente muito altos, né? 4% acima dos 5 mil. Isso, 4% apenas assim, acima dos 5 mil reais. 5 mil reais. E realmente é um universo muito pequeno, né? O futebol brasileiro, a gente tem essa coisa, né, de ser o pentacampeão mundial, mas realmente há muito tempo que deixou de ser. Você sabe quando é que muda a visão do futebol? Quando você vai vai um dia, se estiver perto de alguma cidade do interior, qualquer lugar que tenha futebol profissional, você vai no treino, então você vê o estacionamento. Sabe, no interior o jogador está chegando a pé, está chegando de carona, ele está chegando de bicicleta. Então é diferente, nós estamos habituados a ir em treino de Inter, de Grêmio, os caras chegam com naves ali, às vezes no primeiro ano de contrato. Então parece que baliza por isso, sabe? Não, que bom que fosse assim. Tem jogador que não tem condição de botar comida na mesa. Até nem tão longe. Eu fui no Zeca aqui agora para cobrir a Copa dos Refugiados, e é até por questão de estrutura, assim. Tu olha a organização fisiológica dos caras, treinamento, organização. É papel impresso na impressora e riscado, assim, dia 1, dia 2, dia 3, sabe? E aí tu pega, sei lá, 10 quilômetros dali, tu tem 2 clubes, 10, 20 quilômetros, tu tem o Internacional, cuja folha salarial ultrapassa os 10 milhões mensais. O Grêmio é a mesma coisa. Então, uma que pratica o mesmo esporte. Que praticam o mesmo esporte e vão jogar, inclusive, agora, um contra o outro no gauchão. Vão competir. Você pega vou te dar um número aqui, tá? O Matheus Henrique, por exemplo, hoje, ele é um jogador patrocinado por uma marca de chuteira, que ele ganha material, ele ganha X mil reais por mês para ele poder retirar roupa, e por ano ele ganha 200 pau para usar a chuteira do cara, ou seja, ele não precisa mais comprar chuteira. Aí você tem o mesmo futebol em que os próprios jogadores da dupla doam chuteiras, porque ganham lá do patrocinador 4, 5 pares ao longo do mês, não vai usar, não, isso aqui é tua e tal.
Então, é o mesmo futebol. E o cara joga, às vezes, um contra o outro. É muito diferente. A disparidade... E aí ela eleva esse pensamento de que todo mundo no futebol é milionário. E a Copa do Brasil, ela deixa bem explícita, assim, essa disparidade, né? Quando tu pega os clubes de ponta do Campeonato Brasileiro ali, e tu joga com os times que, às vezes, por vezes, a gente nem conhece. A gente nem conhece. Então, grande público não conhece. E são grupos, às vezes, tu nem, acho que nem existe, assim, tu olha, mas não pode existir. Às vezes os caras se preparam só para aquele jogo. E aquele jogo pode ser o jogo da vida para um jogador que vá bem. Pode ser contratado. Pode ser contratado, pode ser o jogo que vai te dar, que vai dar seguramente a melhor renda do ano para aquele determinado clube, né? Mas as Copas, de maneira geral, são assim. Se vocês pegarem lá a Copa da Inglaterra... a Copa da Itália, geralmente aparece um pequeno dando uma incomodada lá, né? Sim. Não, e aí tu pega até, acho que foi 2016, se eu não me engano, que o Inter começa a Copa do Brasil nas primeiras fases ali. E para essa disputa joga contra o time do Amazonas, que agora não vão lembrar o nome. Os caras vendem o mando de campo para Brasília. Sim, eu lembro para poder pagar, eu não lembro qual era o nome do time, para poder pagar a folha. Aí eu acho que tem um ano depois ou dois, o Inter também começa na fase de baixo, eu acho que no ano seguinte, 2017, isso, contra o Cianorte, que tinha o mesmo problema financeiro. E aí tu vê o legal, né? Porque eles tinham a possibilidade de vender o mando de campo e eles não vendem porque a torcida aí tem local era muito forte. O Cianorte é um clube grande ainda. Eu conheço, hoje até quem trabalha muito forte lá é o ex-presidente Fernando Carvalho, né, com consultoria de atletas. O meu irmão foi treinador durante algum tempo lá no Cianorte, e o dono do Cianorte, o presidente, na verdade o Cianorte era uma empresa, né? Porque é uma região ali na divisa do Paraná com São Paulo, que é uma região de malharias. Então, a família que é proprietária do Cianorte, que vai passando de avô para pai, para filho, a presidência do clube, é uma família milionária. E tem até uma marca de jeans chamada Morena Rosa, que é famosa no mundo inteiro, que é de propriedade dessa família. Então, o presidente, ele viaja no avião próprio. O clube vai com todo conforto, fica em bons hotéis. Então, tem uma estrutura. E por isso que eles não abriram mão, porque além de ter a torcida, eles têm essa condição financeira. Mas você pega tantos outros, acho que era Solimões o nome do time, né? Isso aí. Que jogou contra o Internacional. É uma realidade, são times quase amadores. Eu fui fazer um jogo de uma acho que era a estreia do Internacional em Copa do Brasil, não vou lembrar o ano, isso deve ter sido 2006, 2007, contra o União Rondonópolis. O Moledo tinha passado por lá. Cara, era surreal, assim, era como se fosse, vocês conhecem o campo do Araribóia aqui, ali no Petrópolis, o Araribóia era melhor, a luz era melhor, tudo era melhor no Araribóia. Cara, mosquito assim pra caramba, tinha mais mosquito que torcedor. Sim, eu lembro desse então, são realidades completamente diferentes. Às vezes, a cidade não tem um hotel em qualidade para que uma dupla Grenal fique, né? Porque o jogador não fica em qualquer hotel. Então, eu lembro teve um primeiro Grenal de torcida meio a meio no estádio, que foi em 2007 em Erechim. Até o Inter ganhou esse Grenal. E o Grêmio era treinado pelo Celso Rotti, e o Grêmio ficou em Barão de Cotegipe. E aí, pra gente fazer o setor, o hotel era tão pequeno, não tinha TV a cabo, os jogadores reclamando, não tinha internet, aquela coisa toda. E aí, o hotel era tão pequeno que, para o Celso dar a palestra, ele solicitou que a imprensa toda saísse e ficasse fora do pátio do hotel, porque senão a gente ouviria toda a palestra dele. Então, são condições realmente, dependendo da cidade, bem precárias, assim. Tá certo, e dado, o tempo tá passando e fecha de Grêmio. Só para informar que acabou o primeiro tempo, 0-0, aí os ânimos aflorados, aí o atacante Luciano se estranhando com alguns jogadores do Cruzeiro, inclusive jogadores do Cruzeiro já receberam cartão amarelo e agora, ao fim do primeiro tempo, pressionaram aí a arbitragem. Mas segue 0-0, tá uma partida bem morna, para dizer a verdade, e também informar sobre a outra partida, o Palmeiras abriu o placar, com o Zé Rafael, 1-0, e o Goiás empatou com o Rafael Moura. Agora o Palmeiras fez 2-1. Aí, então o Palmeiras ganhando e ajudando o Inter. Aí, se ainda havia uma chance de o Inter não conseguir a classificação para a fase preliminar ali da Libertadores, acho que agora já não tem mais com esse resultado. O Palmeiras que está com o André Lopes, né, o Cebola, que é gaúcho aqui, que era auxiliar do Dunga na seleção como treinador hoje. E o Grêmio, só para falar das situações que a gente prometeu, primeiro para falar do Grêmio, que o Grêmio ele perdeu uma posição ontem com a vitória do Atlético Paranaense diante do Santos, e se o Grêmio só empatar hoje já retoma essa quarta colocação. E a situação do Cruzeiro, Suminski, é uma vitória, ele ultrapassa o Ceará, sai da zona de rebaixamento
e depende apenas de si para se salvar na última rodada. Mas se ele empatar, coisa que está acontecendo no momento, ele permanece na zona de rebaixamento, precisa ganhar a última partida e ainda assim torcer para o Ceará não vencer. E em caso de derrota, é a mesma situação, ele permanece na zona de rebaixamento, só que aí ele não pode, o Ceará não pode nem empatar na última rodada. O Ceará empatando e o Cruzeiro está matematicamente rebaixado. Então, uma situação bem delicada aí do clube mineiro. E provavelmente, como o Bagé até citou, acho que já foi. Só para também dar a informação, né? O Renato deve renovar. Deve renovar, tá encaminhado aí. Provavelmente até o executivo Carlos Câmara, o Juan, a gente comentava antes, a princípio essa semana deve encaminhar aí a renovação do Renato. Acho que ambos querem, né? O Renato, a direção gremista, então acho que nada impede aí de uma renovação do Renato para a próxima temporada. Tá certo, é isso de Grêmio então, Dado? É isso. Vamos virar a chave e falar de Inter, Juan. Apesar de a gente ter falado bom Bastante tempo aqui hoje do Colorado, vamos lá para dentro de campo. Né? O Internacional ontem perdeu para o São Paulo por 2-1. Gols do time paulista feitos por Antony e Vitor Bueno. Guilherme Parede descontou aí para o Internacional. O Inter, que com essa derrota, se mantém ali na 8ª posição. Perdeu a posição para o Corinthians, na verdade, né? Isso, perdeu uma posição. Pro Corinthians, que venceu do Ceará ontem, inclusive. Exatamente. Deu mais uma vida para o Cruzeiro. E com essa vitória, com essa derrota parcial do Goiás, o Inter vai garantindo a sua classificação à fase preliminar da Copa Libertadores. Qual é o cenário agora? O Internacional encara o Atlético Mineiro domingo às 4 horas da tarde no Beira-Rio. O Internacional precisa só de si mesmo para garantir. Mesmo que agora, caso o jogo do Palmeiras do Goiás termine realmente 2-1 para o Palmeiras, o Goiás não consegue mais alcançar o Internacional e o Inter acaba se consolidando. Caso o Goiás empate, nem empatando, na verdade, o Goiás precisa ganhar do Palmeiras. Agora estou olhando a tabela aqui. Sim, se o Goiás empatar, ele vai com 50 pontos. Fica 50, o Internacional 54, acaba não alcançando, o Inter já está classificado. Então, olha, o que nos resta é aguardar esse confronto entre Goiás e Palmeiras. Mas o ideal para o Internacional é que vença o Atlético Mineiro no domingo, até também por questão de colocação na tabela. Não sei se altera alguma coisa com premiação, o Internacional ultrapassando o Corinthians. Sim, porque... Só para informar, o gol do Bahia, o Bahia abriu o placar contra o Vasco, é uma partida que não tem muita importância, mas só para informar. Disputando vaga ali, nem disputando vaga na Sul-Americana, já estão mais abaixo ali, já estão garantidos. Mas toda a posição ali dos 10 primeiros tem uma premiação. Porque a CBF diz com motivação para os clubes não largarem o campeonato. Então já há uma diferença de premiação entre Internacional e Corinthians, né? O Inter que tem mais vitórias que o Corinthians no campeonato, tem 15 vitórias, enquanto o Clube Paulista tem 14. Caso vença e o Corinthians acabe ou empatando ou perdendo, o Internacional acaba o Brasileirão na 7ª posição. O Internacional, então, que volta, como eu disse anteriormente, a campo no domingo contra o Galo, às 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio, para encerrar aí o seu ano e, quem sabe, com uma vitória. Alex Bagé, o Inter conquistando essa vaga na Libertadores, na minha opinião, sem merecer. Mas sabe que para mim a Libertadores ela não é mais um mérito, ela é uma obrigação. Você pega lá, nós temos 20 clubes na Série A. Tira os 4 que são rebaixados, sobram 16. Dos 16 estão entrando 8, né? Porque tem o Flamengo campeão da Libertadores e o Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil também entre ali os primeiros. Então metade do campeonato entra. Tanto que o risco que o Internacional correu era para Fortaleza e Goiás. Quer dizer, o Inter não pode terminar um campeonato correndo o risco de ficar fora para Fortaleza e Goiás. Fortaleza e Goiás entrarem seria histórico. Agora, o Inter não entrar numa Libertadores que classifica 8, então tá muito fácil classificar para Libertadores. Não é mais um mérito, é praticamente uma obrigação. E justamente não entrando numa Libertadores e perdendo a vaga para 2 clubes que subiram recentemente, que é o Goiás e o Fortaleza. Que brigavam para não cair. Exatamente. E falando de contratações, quem sabe para o ano que vem, Rua, temos aí alguma perspectiva de jogadores que viriam... Abriu a temporada de especulações. Agora começa a fofocalhada. Vamos buscar Olha, o Internacional, aí essa questão do Eduardo Cudê, que deve chegar no começo do ano, e a pedido do Cudê, tem o Nátio Fernandes do River Plate. O Nátio Fernandes... Difícil. Eu também acho muito difícil. Confesso que... É um jogador muito valorizado. É muito valorizado, é vice-campeão da América, campeão da América ano passado, então é realmente bastante complicado. E Paulo Guerreiro, as especulações que cercam o Internacional é de que o jogador deve ir sim ao Boca Juniors. O Paulo Guerreiro não tem nada oficial ainda, ele até teve uma entrevista coletiva essa semana, se não me engano. Essa semana, justamente.
E onde foi perguntado a ele disse que tem muita gratidão pelo Inter, mas que não irá tratar sobre isso no momento. Ou seja, desconversou, mas também não negou nada. Há possibilidades. A informação que se tem até o momento é de que o Boca Juniors deve cobrir aí a multa rescisória. O Paulo Guerreiro, que é em torno de 4,5 milhões de dólares. Eu sempre confundo as moedas. Tudo coisa de americano. Enfim. É euro na América, a cabeça. Enfim, e chegando aí mais ou menos a 20 milhões de reais. E aí o contrato do Paulo Guerreiro com o Boca Juniors, segundo as informações que chegam, seria de 4 anos. O Paulo Guerreiro que tem vínculo com o Internacional até 2021. Eu sou partidário daquela máxima de que onde há fumaça há fogo, né? Certamente. E há também o Gareca, na semana passada, ele deu uma entrevista, uma declaração dizendo que foi procurado pelo Boca Juniors para saber questões extra-campos do Paulo Guerreiro. Comportamento, como ele é com o grupo e outras questões. E o Gareca também disse é a favor da ida do Guerreiro ao Boca Juniors. E aí, Bagé? Guerreiro talvez de saída do Inter? Pelo que a gente tem acompanhado aí dos últimos dias, existe uma chapa que concorre à eleição no Boca Juniors, que o principal destaque é o Román Riquelme, né, que vai ser diretor de futebol. E está se apostando até pela moral que o Riquelme tem com os sócios do Boca, que essa chapa vai ganhar com uma certa tranquilidade. O Boca está com um investidor novo, e com isso tá com muita grana. Eles contrataram agora, há 2 dias, o Nico Gaetano, que voltou depois de muito tempo fora da Argentina, mas já é um jogador veterano, e o Guerreiro também seria outro da mesma turma de veteranos. O que se sabe lá, pelo que a gente acompanhou com os colegas da imprensa argentina, o Boca oferece 2 anos a mais do que o Internacional tem com o Guerreiro. O Guerreiro tem até 21 com o Inter e iria até lá até 23. O Guerreiro ganha no Internacional em torno de 950 mil reais, casa ali de 1 milhão. Ele teria o mesmo salário. Só que a vantagem nesse momento é que o Boca pagaria a multa dos 4,5 milhões de dólares e, além desse pagamento, daria um valor de luva diluído ao longo dos salários para o Guerreiro. Então, é o último dinheiro que ele tem para ganhar, né? Tá bem no Internacional, mas poderia ter 2 anos a mais com o Boca Juniors. E tem uma coisa que o torcedor não gosta que a gente fale, mas pelo menos na minha opinião é uma realidade. As marcas Boca e River são muito maiores do que as marcas da dupla Grenal. Sim. Tô medindo o clube, tô falando de marca, a maneira que, como se fala. O Guardiola outro dia deu uma entrevista dizendo que entre os 10 melhores técnicos do ano no mundo tinha que aparecer o técnico do River, o Gallardo. Ou seja, eles não falam do Inter, do Grêmio, do Palmeiras. Sim. Essa marca da Argentina com o River e o Boca talvez só se equipare na questão do Brasil com o Flamengo. E é claro que o empresário o Guerreiro não negou, o empresário do Guerreiro não negou, o Gareca, que é um cara muito próximo, o argentino que é técnico da seleção peruana, já falou sobre isso. Então todos os indícios são de que o Guerreiro sai. Ele poderia ter dado a entrevista e disse, não, pessoal, tem nada disso aí, ninguém falou nada comigo. Não, ele não negou. Foi como eu havia dito antes, e até tem uma outra questão também, respondendo a pergunta que fez pro Bagé, entrando no debate. No meu ponto de vista, eu acho um pouco... E aí tem a questão de tu suprir essa ausência. Porque, é lógico, tu pegar no ponto de vista financeiro, eu acho que seria muito positivo pro Internacional a saída do Guerreiro. Porque o Guerreiro, bem ou mal, veio de graça. Porque o Internacional não gastou nada, não abriu o cofre para contratar o Guerreiro. Mas deu 5 milhões na mão dele de luva, né? Diluídas no contrato? Não, deu na mão dele. No momento da assinatura, 5 milhões. Reais, mas 5 milhões. Mas aí tu ganha 20 de dólares, né? Voando, são 15 voando, bem ou mal. Pode ser. Então, mas é que vai perdendo a questão técnica. Quem é que tu busca pro lugar do Guerreiro? Esse é o ponto. Vai buscar às dias, um amigo meu disse, tem um Lucas Prato. Cara, não dá pra comparar jogadores. O Prato é outro tipo de centroavante. O Prato tá mais pra Fred, ele é mais parado, né? Um jogador que tem a mesma qualidade com a bola no pé que tem o Guerreiro. E até questão técnica, né? O Guerreiro raramente erra. Tem essa questão também. Mas eu acho que, assim, do ponto de vista financeiro e econômico, e até pela questão do alto salário, como o Bagé falou agora aqui, 950 mil mês, eu acho que o melhor negócio para o Internacional seria vender o Paulo Guerreiro. Se tem uma maneira dele sair, essa seria uma boa maneira, né? Exatamente. Rendendo frutos pro Inter. Mas aí tu perde na técnica. Exatamente. E, logicamente, aí tu deixar o Guerreiro embora para jogar com o Pedro Lucas 2020, não tem condição. Não, com certeza teria que trazer, né? Um substituto. E já se fala muito que o Inter precisa de bastante contratações, precisa qualificar o seu elenco, e aí tu tira a principal referência do ataque ali, Colorado. Então acho que também é uma coisa a se pesar aí na hora de pensar na decisão. Se fala até em Marco Ruben para substituir, mas eu acho que o Inter não tem bala para tirar o Marco Ruben do Atlético Paranaense. Não, é que tá acabando agora. Mas aí tem um indício que pode ser muito bem
que pode levar o Marco Ruben O Kudê. é a aproximação dele com o Kudê, né? Porque o naquele próprio Kudê. super time do Sim. Racing, do Rosário, ele tinha Musto, ele tinha Montoya, ele tinha um menino chamado Lo Celso, que eu acho que tá no PSG. eu acho que ele tá no Tottenham. Tá no Tottenham. Tottenham. Isso. E que era um garoto muito bom de bola, e já se fala no Beira-Rio de que com a chegada do Eduardo Cudê, ele gosta muito desse estilo de jogador, de lançar um novo, que ele vai puxar o Peglo, já para ser integrado ao grupo principal, que é um menino que acabou de ser campeão mundial sub-17, né, que tem muita qualidade, joga pelo lado direito, velocidade, é um menino que joga muita bola. E aí ele já poderia, não é um cara centralizado, né, um cara de extrema. Até pela estatura, né? Ele é um jogador baixo, assim. Ele é muito parecido Ele tem com o 1,70. Potker. Ele é muito parecido fisicamente com o Sim. Potker. Ele joga muito mais que o Potker, mas fisicamente ele lembra o Potker. Assim, ele é perna grossa, ele é forte. Ele não é muito alto, mas ele é forte. Eu vejo realmente como um problema tu perder o Paulo Guerreiro para entrar numa Libertadores. Porque realmente no elenco não tem. Não, justamente. Tem que buscar. Não é E aí, para tu trazer alguém no nível do Paulo Guerreiro não é fácil. E aí que até que tu vai ter que abrir o cofre também, porque é grana, bem ou mal. E aí, por mais que o Internacional não tenha gasto nada, hoje, tu não pode gastar com o cenário atual do Inter, tu gastar uma grana para contratar um outro jogador. Acho que teria que abrir o cofre para trazer o Marco Ruben, o próprio Prato, enfim. Qualquer outro jogador que tu vai ter que trazer, tu vai ter que gastar uma grana para tentar suprir essa ausência do Guerreiro. Tem informação aí? Não, eu sobre o tava jogo? mostrando... Só admirando tua beleza. É que na reprodução aqui da TV estavam mostrando os Luciano. lances do Luciano e do Egídio. Tá bem esquentado hoje o Luciano, né? Ele se envolveu. Luciano. Ele se envolveu com os dois laterais, ali, acabar e com o abrir o Egídio, gelo, o lateral esquerdo, e depois com o Edilson. O Edilson tá bem O esquentadinho também. Edilson esquentado. Nenhuma Sacanagem. novidade, né? Mas falando no Potker, que o Bagé citou, tem a negociação envolvendo também o jogador William Xará, Isso. do Atlético Mineiro, né? Isso aí, o Atlético Mineiro, o Internacional procurou o Galo para tratar dessa negociação sobre o Chara. E o Galo, que é o Chara ou Potker. É. Pois então. Aí nós Vamos ter que perguntar para grande ele quando ele... debate. Se E ele... o Cobalquinho. Lá em Minas é Tchará, né? Chara. Então vamos ficar com E o no Chara. próprio, quando ele jogava na Colômbia também. Né? Eu não vou te contestar, então. Tu que manda, que teu Tchará. convidado. Ele é ótimo jogador, cara. Ele é um anãozinho, né? Você já viu ele de perto? Não, mas Ele é um mini craque, ele é pequenininho. Mas ele é um jogador de muita mobilidade, chuta de longe, um jogador interessante. E é o bem rápido. estilo que o Kudê gosta, né? Do E jogador o de melhor força. é o seguinte, a se confirmar a lista de jogadores que o Internacional mandaria para o Atlético, porra, assina agora, cara. Porque tem uma série de jogadores que estão voltando aí que não são úteis para o Internacional. Você tem, por exemplo, o Juan Lano. Mas o Juan Lano fez um bom ano no Curitiba, cara. É diferente fazer um bom ano no Curitiba e ter que fazer um bom ano no Curitiba. Mas o Mas Juan Lano é daquela safra de jogadores que ficou queimada porque ele foi lançado justamente no ano do rebaixamento, né? Mas sabe, Bagé, que Gustavo Ferrares. pela característica do Juan Lano, eu acho que ele tem vaga no Inter, porque o Inter não tem um armador. O Inter tem aí o D'Alessandro, que é a questão que nós já comentamos aqui, dele ser um jogador muito bom tecnicamente, mas que fisicamente já não consegue Mas aí tu dá render. oportunidade para um outro menino que estava emprestado agora, acho que para o interior de Goiás, se eu não me engano, que é o Richard, que aí é um jogador que pode receber oportunidade. Tem alguns jogadores que não receberam oportunidades ainda no Inter. O Neto tem 21 anos e não jogou no profissional. Então tem algumas coisas que chamam atenção. Então o time da transição, ele serve às vezes muito mais para atrasar jogadores. Se até 21 anos, você consegue assinar um contrato profissional com 16. Pô, com 18 é a maioridade. Se até 21 ele não jogou no profissional, poxa, ele não serve pro Inter, então. Então vende esse menino, empresta, tenta colocar ele em alguma negociação. O Heitor foi assim, um jogador de qualidade que foi colocado no time e claro, tem que ajeitar, ele tem que maturar a questão de marcação, ele tem que entender que ele não pode sair dando pontapé porque ele toma cartão o tempo inteiro, ele tá sempre pendurado. O Roberto é um zagueiro que mostrou que pode ser titular se precisar dele. Seguro, né? O Bruno Fux é jogador, na minha opinião, dos zagueiros diferenciados no país. O difícil vai ser ele jogar tendo o Cuesta e o Moledo. Mas se esse menino jogasse, na janela do meio do ano ele vai embora. Ele é zagueiro para jogar na Europa. Ele sai com as duas pernas, ele tem imposição física, tu pode jogar. Na base ele jogou alguns jogos adiantado, como se fosse um primeiro homem. Tem qualidade para sair, tem muita imposição, tem estatura para zagueiro, cabeceia bem. O Bruno Fux é um jogador diferente, é jogador para ficar pouco tempo aqui. E outro Começou. jogador até que a gente falou. Não, só para informar que já tá rolando pro segundo tempo aí, Grêmio e Cruzeiro 0-0, 2 minutos por enquanto. Certo, vamos seguir aqui então. Até o próprio Sarrafiore, o jogador que tem que maturar um pouco mais essas questões, porque toma muito cartão amarelo. Agora não tem tomado porque não vem entrado, né? Então é difícil de tomar um cartão amarelo se tu não joga.
Mas o Sarrafiori, logo que ganhou uma sequência no começo do ano, ele tomava muito cartão e em 20 minutos de jogo ele entrava, dava um pontapé num cartão. E o Heitor tem muito disso em faltas bobas, assim, que tu vê que é questão de maturidade, de experiência, de cadência, de parar pra pensar porque tu entra afobado e aí tem que diferenciar entre tu afobar e tu acelerar. E então, acho que esses jogadores eles merecem uma continuidade. Há muita gente criticando o Heitor e querendo colocar o menino na cruz. É que a paciência com o menino que é da base ela é sempre menor, né? Ah, sim. Porque tu vê ele saindo e aí tu já pensa, bom, você é um grande craque. Ele chega no profissional e ele não responde da mesma forma que respondia na base, certamente a tendência é que o torcedor, não, mas não era craque? Como assim? Tá fazendo tipo de lance bobo. Ainda mais uma fase do Inter que tá um pouco abaixo, então... Justamente. É que o garoto da base, ele tem que ser lançado num time ajustado, né? Tu vê o Heitor, muita gente criticou ele pela partida de ontem, mas tu vê, ele jogou contra ali o Vitor Bueno e o Antony que revezavam as pontas. Aconteceu isso com o Grêmio, né? Ali em meados de 2016, 2017, quando veio os títulos. Aí dá para citar uma lista de jogadores. O próprio Jean-Pierre veio logo após a conquista da Libertadores. Ele jogou e estreou naquela partida contra o Atlético Mineiro, aquele 4-3 até que ele fez. Se não me engano, que ele fez gol. Ele fez um lançamento pro PP que marcou. Mas foi assim que surgiu o Grêmio com um time bem ajustado e os jovens surgindo. Eu concordo com vocês, tem que estar ajustado, mas quando o jogador tem qualidade, se sobressai. Ele fica, entendeu? Eu não sou favorável a colocar qualquer menino, eu sou favorável a colocar um menino de qualidade. Sim. Não você colocar ele só porque ele é menino. Sim. Tem que colocar porque ele tem qualidade. Ele tendo qualidade, ele se sobressai, você pode pegar. É claro que num time ajustado, ele pode facilitar, mas a qualidade fica. Pega aí, o Renato lançou o Filipão lá em 2015, o Wallace. Ninguém conhecia o Wallace. Só que no Grenal, né? No Grenal, no Beira-Rio. Quem falava do Wallace era o presidente Fábio Koff. Sempre falava do Wallace, ninguém dava bola. Aí começa o Wallace, cara gigante, passada larga, saída, cabeça erguida, nunca mais saiu do time. Aí depois você vem Arthur, que jogou aí meia dúzia de jogos, foi pro Barcelona. O Matheus Henrique é da mesma turma, esse menino Darlan é da mesma turma, o Renato tá puxando agora já para a virada do ano, vocês podem anotar aí o nome do Friso, do Rio, são jogadores... Friso é muito bom jogador. Você pega o Léo Chu, que é um ponteiro esquerdo, a moda antiga, perna esquerda mesmo, não dribla para dentro, dribla para fora. Tem o Ferreira, que está recebendo oportunidade, que é do mesmo empresário do TT, do Pablo. Então tem uma série de jogadores aí, o Darlan é um volante que ele é pequenininho, mas ele compensa com qualidade, né? O que ele não tem de tamanho, ele tem de qualidade, volante canhoto, sai com facilidade, entrou numa fumaça contra o Vasco lá e botou o jogo no bolso. Mudou a partida. Tem uma série de bons jogadores aí. O PP hoje já é uma realidade, né? Já mostrou pro Renato que ele pode ficar no time. Você pega o outro menino que machucou, que é um ótimo jogador, que é o Bobson, que é um volante de extrema qualidade, de lançamento longo, tipo do Maicon. Tem uma turma de bons jogadores uma safra boa de base. O Bobson, ele foi especulado até no Barcelona, o Barcelona vinha monitorando ele, aí veio a lesão, ele ficou nessa função da lesão aí quase um ano inteiro, né? Ele foi prejudicado o ano por conta dessa lesão, e aí o Friso surgiu e tomou conta. É realmente ele é bem diferenciado, o Bobson. Eu acompanho ele há uns 2-3 anos na Copa São Paulo. E ele acabou, acho que foi 2017, se não me falha a memória, 2018. E ele é um jogador classudo, assim, cabeça erguida também, e bons passes, como o Arthur. Ele é um jogador. Mas ele machuca muito. Tem uma questão clínica, né? Ele acaba machucando bastante, ele não tem muita sequência. Mas é bom jogador, tem uma safra muito boa de jogadores. Na dupla, de maneira geral. Essa seleção sub-17 teve 2 jogadores, teve o Pego do Inter e teve 2 jogadores Diego Rosa. de muita qualidade. O Diego Rosa é um volante mais clássico, mais estilo Casimiro, que bate muito bem em longa distância, bate para fazer gol mesmo, ele não chuta gol, ele faz gol. E tem um outro menino que é o Pedro Lucas, que é um meia de uma qualidade para fazer passe, sabe? Toma conta do jogo, é pequenininho, é magrinho. Ele foi colocado no lugar do Renier, né? Mas ele é um ótimo jogador, cara. Um ótimo jogador. Juan, fecha de Inter. O Internacional, então, como dito anteriormente, volta a campo para encerrar o Brasileirão nesse domingo, às 4 horas da tarde, contra o Atlético Mineiro. O Internacional tem aí, como desfalque, o lateral Wendel, tomou o 3º cartão amarelo, e as do Colorado são desfalque ou reforço? Deus. Pois é. Aí há uma dúvida que eu deixo pro torcedor colorado. O Wendel desfalca o Internacional, ele, assim como o Potker, também lesionado, que só volta no ano que vem. Provável Inter, então, que deve enfrentar o Atlético Mineiro domingo às 4 horas da tarde no Beira-Rio, deve ir a campo com o Marcelo Lomba,
Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, e aí a grande dúvida certamente vai o Eric, né? Porque é quem está no banco de reserva, certamente. O Natanael tá arquivado, É, né? o Natanael tá arquivado no Alvorada. CT dos quero. E com o Eric, então, deve ser o lateral esquerdo. Rodrigo Lindoso abre o meio campo com o Edenilson. No lado direito, Guilherme Paredes deve seguir na equipe titular com o D'Alessandro centralizado. E aí, com o Neilton no lado esquerdo de campo ou o Nonato. Acredito eu que vá a campo com o Nonato, até por uma questão de marcação também, como o Bagé tinha citado aqui antes. Paulo Guerreiro é quem comanda o ataque do Internacional. Esse é o time do Zé Ricardo. O Inter hoje é o 8º colocado na tabela de classificação com 54 pontos, perdão. Tá certo. Fechamos. Tem uma informação Não, ainda. só uma curiosidade, porque o Flamengo abriu o placar diante do Avaí Que novidade. Diz que o Gabigol do chegou aos 90 pontos no Campeonato Brasileiro. Que loucura, né? Esse time do Flamengo realmente fazendo Só história. Jesus para fazer esse tipo de E coisa. provavelmente vai chegar aos 93. É, um não. grande recorde. Com certeza. É realmente fantástico e por isso que eu torci muito para que eles ganhassem a Libertadores, realmente para coroar esse trabalho. Até comentar antes, eu vou comentar de rapidinho aqui pra gente, porque o tempo tá passando, mas é legal eu acho legal a gente ter um clube com o poderio financeiro do Flamengo para daqui a pouco conseguir disputar alguns jogadores com a Europa, que eu acho que puxa os outros clubes para cima, né? Porque a gente pensa, se ano que vem Inter e Grêmio quiserem ganhar alguma coisa, eles não vão ter que montar um time razoável, eles vão ter que montar um time para competir com o Flamengo. Já vemos pelas especulações, né? Dos outros anos a gente vê essa fase aí do ano, essa parte do ano que é de especulações, assim como no início do ano também, tem muita especulação e acaba surgindo muitos jogadores medianos, jogadores de apostas para dupla principalmente, e a gente aqui, rapidinho, dá para citar o rapaz do River Plate, o Nacho Fernandes. Saravia do Porto também, tá entre os especulados. No Grêmio, o Mariano, o próprio Pedro, que sempre foi pauta no Grêmio, do Fluminense, que jogou 2 partidas na Fiorentina, e é especulação apenas, mas é especulação. Aí que tá. O Pedro é o centroavante que poderia substituir o Guerreiro tranquilamente. Sim. É verdade. Mas aí tem uma questão, Matheus, que tu fala sobre essa questão de um puxar o outro, né? Mas eu acho a grande diferença entre a dupla Grenal e o Flamengo até a questão de investimento. Porque os próprios direitos de imagem de TV, o Flamengo se sobressai assim como o Corinthians, né? Há muito mais investimento, certamente haverá mais investimento em futebol. E aí mas é importante gestão também, né? Gestão, é televisão, aí tem a entrada de recursos da venda de atletas, tem a questão da própria torcida. A torcida do Flamengo lota todos os jogos. Lógico, mas claro que o Maracanã não é boa também, né? Não dá pra alta todos. Mas o Flamengo ele vem numa sequência de boas gestões que, obviamente, com o aporte financeiro que ele recebeu nos últimos anos, ajudou ele a chegar nesse ponto. Mas é só a gente fazer o comparativo com o Palmeiras e com o Corinthians. Esse é o ponto. Não importa só o dinheiro. Né? A gente citou aqui, eu acho que 2 programas atrás, que o Palmeiras também teve investimento muito alto e não teve gestão suficiente para fazer um bom grupo, um bom elenco, e quem não tem dinheiro tem que ser criativo, né? Justamente. E o Flamengo beirando uma reformulação agora. O Grêmio, tu pega essa questão de criatividade, o próprio Grêmio é um time que em 2016 não tinha um pinto para dar água, como diz hoje em dia, né? Como diz o outro. Então, criou, aí foi buscar na base alguns reforços, buscou também em um mercado alternativo, como o Internacional, que busca jogadores que, as ditas sucatas, né, que tu pega o catadão. Catadão. Isso aí. Pega o catadão ali e tu monta. Pô, aí tu tem hoje aí Léo Gomes, tu tem Michel, tu tem alguns jogadores que estão em alto nível, não foram ganhar alto nível no Grêmio, né? Então eu acho que assim como tu falou, quem não tem grana tem que usar a criatividade, mas o dinheiro ele não é tudo. Tá certo, Juan. E chegou a hora do nosso produtor brilhar no programa, né? Ele tá brilhando hoje aí. Hoje quem tá vendo na live viu que o nosso produtor tá com um penteado novo aí, colorido. Hoje ele veio no estilo pro último programa do ano. Ele tá meio camuflado no banner. É o meu visual verão. Já que tu já te pronunciou aí, boa noite, Vinícius. Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Eu falei do visual verão porque nós já estamos aí caminhando para o final da temporada do Cadeira Grenal. Hoje é o último programa. E o último, consequentemente, o último TBT do Cadeira de 2019. Então, juntos vamos relembrar algumas partidas que marcaram o mês de dezembro para a dupla Grenal. A primeira lembrança, vamos ao dia 8 de dezembro de 1985,
data em que o Grêmio venceu o Internacional pelo placar de 2-1 e se sagrou campeão gaúcho. O jogo foi disputado no Estádio Olímpico e os gols do tricolor foram marcados por Bonamigo e Caio Júnior. Tita marcou o gol colorado. A equipe tricolor já havia vencido o primeiro turno do gauchão e com a vitória se sagrou campeã da competição sem a necessidade de uma fase final. O segundo clássico Grenal, que vamos relembrar hoje, aconteceu no dia 4 de dezembro de 2011, quando o Internacional venceu o Grêmio por 1-0. A partida foi realizada no estádio Beira-Rio e foi válida pelo Brasileirão daquele ano. O D'Alessandro marcou de pênalti o único gol da partida que garantiu a classificação colorada para a pré-Libertadores de 2012. Depois o Inter acabou avançando, indo pro grupo do Santos e o resto é história. Sim. Já no ano de 2012, mais especificamente no dia 2 de dezembro, o Grêmio e o Internacional jogaram o último Grenal do Estádio Olímpico. A partida terminou empatada em 0-0 e foi válida pelo Brasileirão. 6 dias depois, no dia 8 de dezembro de 2012, o Grêmio vencia o Hamburgo, da Alemanha, por 2-1 no jogo amistoso que marcou a inauguração da Arena do Grêmio. Os gols gremistas foram marcados por André Lima e Marcelo Moreno. O Westermann marcou o gol do time alemão. Aliás, além da inauguração da Arena, o Hamburgo também teve um presente, marcado no jogo mais importante da história do Grêmio, que foi no dia 11 de dezembro de 1983, quando o tricolor gaúcho venceu o Hamburgo por 2-1 e se tornou campeão mundial interclubes, em Tóquio, no Japão. Os gols do Grêmio foram marcados por Renato, o atual treinador gremista, e o gol alemão foi marcado por Schröder. Alemão Schröder. Sim. Agora, ainda falando sobre o Mundial Interclubes, também vale relembrar que no dia 17 de dezembro de 2006, o Internacional venceu o badalado Barcelona por 1-0 e se sagrou campeão da competição. A partida foi disputada no Estádio Internacional de Yokohama, em Yokohama, no Japão, e o gol do jogo foi marcado, o gol do jogo que foi o mais importante da história do Internacional até hoje, foi marcado por Adriano Gabiru. Por fim, vamos relembrar mais um título do Internacional, que aconteceu no dia 3 de dezembro de 2008, quando o Colorado empatou com o Estudiantes de La Plata em 1-1 e se sagrou campeão invicto da Copa Sul-Americana. O jogo foi realizado no Estádio Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, e ficou marcado como a primeira vez que um time brasileiro foi campeão da Sul-Americana. Ainda no tempo regulamentar da partida, Alaes marcou o gol do Estudiantes, mas aos 8 minutos do segundo tempo da prorrogação, já na madrugada do dia 4 de dezembro, o Nilmar marcou o gol colorado e deu números finais à partida. O TBT do Cadeira fica por aqui. Um ótimo final de ano a todos e até 2020 com mais fatos marcantes na história da dupla Grenal. Tá certo. Tá aí o TCC, mais uma vez, de Vinícius Apel, né? A monografia toda quinta-feira. É o monólogo de Vinícius Apel. Tá bonito, Sumiço. Não. Eu fiquei Sim. uma hora aqui Nosso sem falar supla. nada, então eu tinha que me apresentar agora. Só Diga, Dado. para pontuar aqui, uma cena muito feia aqui na partida. O jogador o Ezequiel, ele recém entrou no Cruzeiro, ele torceu o tornozelo, vai ter que... Entrou os médicos correndo, acho que vai sair aí da partida, e se eu não me engano, acho que foi a última substituição aí do Cruzeiro. Que O Cruzeiro drama. vai ficar com um jogador a menos na partida, porque ele não tem condições, ele virou o pé. Então, uma disputa com o Paulo Vitor, até que resultou quase em gol do Cruzeiro, mas aí ele levou a pior e teve que sair da partida. Tá certo, e vamos nos encaminhando aí para o fim do programa. Hoje rapidinho, viu, gente, fazer o nosso tradicional palpite, Tá te alongando o programa todo aí agora. porque, com velocidade. não, mas tá muito calor dentro desse estúdio e não dá mais. O calor não dá. Tá muito calor. 2020 é ar-condicionado. Viu, Bagé, o nosso convidado não escapa de dar o palpite, viu? Então, Não, tranquilo. hoje nós vamos palpitar a última rodada, então, do Campeonato Brasileiro, começando com o Inter, que enfrenta o Atlético Mineiro, jogo decisivo pro Inter, talvez, né? Dependendo aí do resultado do Goiás. Começando por Tijuana. 2-1 Colorado, pra acabar o ano bem. Vini. 1-1. Alex Bagé. 1-0 Inter. Dado. É 1-0 Inter também. Eu aposto numa vitória do Inter também. 1-0. Grêmio e Goiás, né? Aliás, Goiás e Grêmio no Serra Dourada, domingo às 4 da tarde. O Grêmio provavelmente com a equipe reserva. Dado Nogueira. 1-1. Alex Bagé. 1-0 Goiás. Vini. 1-0 Goiás. Juan. 2-1 Goiás. Eu aposto em 1-0 pro Grêmio, que eu acho que essa molecada vai entrar comendo grama. Enfim, então, chegamos, né, ao fim do último Cadeira Grenal de 2019. Nossa, mas só pra desculpa Toda interromper. Vamos sempre, não podia terminar, Não, né, é que a sem gente o- tá ao vivo, eu tenho uma partida ao vivo aí, que a gente estava citando antes dos jovens da base, o Diego Tardelli agora deu lugar para Ferreirinha aí, então entrando na partida, é outra joia da base do Grêmio aí, que joga pelas pontas. Tá certo. Agora sim, tem mais alguma informação, Dado? Não, Não, não. fechou. Tu parece o Chaves, cara. Não, mas Lembrar o Chaves.
Tá certo. Agora sim, então, gente, chegamos ao fim do Cadeira Grenal, do último Cadeira Grenal de 2019, né? Foi uma temporada diferente e especial pra gente, né? Onde começamos a ter convidados no programa e hoje nós tivemos o Alex Bagé. Muito obrigado pela presença, Bagé. Veio aqui passar um pouco de calor com a gente nesse estúdio. E a gente está prometendo para todos os nossos convidados que quando tiver um ar-condicionado ano que vem a gente chama de novo, tá? Tem que convidar agora quando tiver geladinho. Não, que isso. Obrigado pelo convite e sempre que vocês precisarem, o Vini tem meu contato aí, é só chamar e a gente vem falar de futebol, porque é a vida, né? É o que a gente busca no dia a dia. Eu particularmente sou um cara muito realizado com o que eu faço. Eu hoje estou no Grupo Bandeirantes como homem do rádio e também da TV. Sou presidente da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, né, da ASEG. Então, por tudo isso, eu sou muito realizado. Eu sempre digo para quem está começando, cara, primeiro tu tem que gostar, depois tu tem que te dedicar e depois automaticamente tu vai conseguir colher os frutos. Não é fácil, como qualquer profissão, mas é uma coisa que é diferente de um dia para o outro, tu nunca tem a mesma rotina. Aí cada um hoje escolhe a maneira que vai conduzir a sua carreira, né? Eu estou praticamente há 20 anos, comecei no Grupo Record, fui para a Rede Pampa no início do projeto da Rádio Grenal, e aí em 2017 fui contratado pelo Grupo Bandeirantes, e o que eu digo para todo mundo que está começando é isso, cara. Primeira coisa, vocês têm que gostar muito, senão tá perdendo tempo. Daqui a pouco tu começou a fazer jornalismo porque alguém da tua família queria. Jornalismo é uma coisa que tu nasce com isso, ou tu quer fazer ou tu não quer. É difícil, infelizmente... Nos últimos anos, a nossa profissão ela tem sido banalizada, né? Porque, inclusive, agora eu enfrento um problema muito sério lá com a SEG, porque o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que já tem um peso de lei, né? Em que ele desobriga a exigência do registro profissional. Sim. Então, aquilo que já não era necessário o diploma de jornalista, hoje sequer é necessário um registro de um curso de rádio, por exemplo. E isso é muito ruim para vocês que estão estudando, para vocês que vão ainda entrar no mercado de trabalho, para a gente que já está no mercado de trabalho, porque isso desqualifica, e ao desqualificar isso vai implicar naturalmente em salários menores, num potencial de capacidade profissional que não é legal para a profissão. Sim. Mas o que eu digo é isso, o primeiro curtam o que vocês... Eu vivo em férias, cara. Eu adoro o que eu faço, eu saio da minha casa às 6 da manhã, volto normalmente às vezes meia-noite, 1 da manhã. Todo o meu dia ele está de alguma forma, eu tenho outros negócios além do jornalismo, mas ele está ligado de alguma maneira ao jornalismo e, cara, gostem primeiro. Se vocês não gostam de jornalismo, saiam agora, vão fazer outra coisa, porque a gente precisa estudar e fazer algo que nos dê um retorno. Aqui acho que todos aqui são apaixonados por rádio, principalmente. A gente gosta de jornalismo em si, mas... O rádio é cachaça, né? É uma cachaça. O rádio é um vício, mas ele tem que ser assim, tem muita gente fazendo rádio, tem muita gente fazendo comunicação, mas nem todo mundo sabe fazer comunicação. Sim, comunicação é fácil de fazer para quem nasceu para isso e para quem se dedica. Então o primeiro passo é esse, é estudar o tempo inteiro, nunca achar que está pronto, procurar sempre um profissional que possa te ajudar na questão de fono, na questão de dicção, de falar melhor. Isso a gente nunca aprende. Isso aí eu estou com 43 anos e tu está sempre aprendendo de alguma maneira. E o principal é isso, é querer aprender. E, cara, tem que curtir muito, porque é maneiro demais, assim, a gente se realiza ao longo do tempo, ser reconhecido é muito legal, isso aí com o tempo, hoje com a internet é mais fácil ainda, porque o cara acaba sendo reconhecido até num espaço menor de trabalho, mas principalmente a gente curtir, cara. Eu adoro o que eu faço, se eu tivesse que escolher começar uma outra carreira, eu começaria de novo pelo jornalismo e principalmente jornalismo esportivo, mas o jornalista, ele tem que estar pronto para enfrentar uma barreira que vocês vão enfrentar depois. Existe um preconceito muito grande com o esporte. Sim. Eu já, nas 3 redações que eu trabalhei, inclusive hoje na Bandeirantes, eu já arrumei muita confusão pelo seguinte, tem o pessoal do jornalismo e o pessoal do esporte. Não, tem o pessoal do jornalismo geral e tem o pessoal do jornalismo esportivo. Mas eu já vi gente, então, existe próprio rádio falando isso. Não, existe isso. Mas isso quem pode mudar isso somos nós mesmos. Tem uma série de... Vocês vão enfrentar várias dificuldades na carreira. Porque tem redação que você chega e tem uma lista de pessoas que você precisa... E principalmente redação de jornal, quando eu comecei lá pelo Correio do Povo, tinha isso. Tinha uma lista de pessoas que tinham que ser entrevistadas. E tinha uma lista de pessoas que não deveriam ser entrevistadas. Ou seja, que história é essa de jornalismo independente? Isso não existe na prática. Então a gente tem que procurar sempre ser uma independência com a tua carreira. Existe uma diferença muito grande de sucesso e prestígio. O sucesso ele é passageiro. Ele acontece às vezes durante 15 minutos. O prestígio é uma coisa que te acompanha junto com a tua credibilidade ao longo da tua carreira.
Mas enfim, rapaziada, obrigado pelo convite. É sempre bom voltar a esse clima assim de universidade. Tá certo. E nós que agradecemos, né? Pegou hoje um dia da universidade vazia e quase em clima de férias, quase que nem o Grêmio. É a gente que fica aqui, né, mais tempo. E qual a informação aí, Dado? Tem gol do Grêmio, justamente Ferreirinha. O Ferreira Olha entrou, aí. chutou, a bola desviou, na zaga enganou o goleiro Fábio e foi morrer no fundo das redes aí, então complicando ainda mais a vida do Cruzeiro, que agora sim Só ficou fechar o caixão e difícil. beijar a noiva, já era. Boa noite, Juan. Muito obrigado, então, Matheus. Muito obrigado, Alex Bagé, por estar aqui presente conosco. Vou agradecer também a audiência de todos os nossos espectadores /ouvintes em mais uma temporada do Cadeira Grenal. Um bom final de ano a todos. Fiquem todos bem e até a próxima. Tchau. Dado Nogueira, boa noite. Boa noite, Suminski. Boa noite a todo mundo que nos acompanha pela live, também pelo aplicativo RD Uniriter, pelo site. Muito obrigado a vocês todos aí que fizeram parte da bancada durante todo esse tempo aí, até 2020. Muito obrigado ao Alex Bagé por participar. É sempre bom a gente receber pessoas já identificadas com jornalismo esportivo. Isso qualifica também o nosso trabalho, é sempre um aprendizado para a gente aqui. Então, isso com certeza agrega muito para a gente. E desejar aí um final de ano muito bom para todo mundo. Feliz Natal, feliz Ano Novo. E em 2020 voltaremos mais fortes. Vinícius Appel, a contratação do Cadeira Grenal nessa janela do meio do ano. Boa noite. Então, eu aproveito Nosso aqui. Zé Ricardo, né? Eu aproveito o Mandar espaço. tampão. Pois é, isso aí mais me assusta qualidade. um pouco. Não sei se vai renovar, não, hein, cara. Isso Esse aí me cabelo assusta um agora. pouco. Mas então, pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês pela lembrança, por ter me chamado para participar desse projeto. Vejo que tivemos inovações no programa, foi o quadro que o TBT do Cadeira foi trazer convidados para participar com a gente. Então, eu agradeço a todos os convidados que vieram aqui passar calor com a gente e debater sobre a dupla Grenal. Prova, né? Agradeço a cada um de vocês pela oportunidade, agradeço a Nath, que não pôde estar aqui hoje, mas que fazem o programa funcionar. Por vezes disputamos audiência com jogos da dupla Grenal, mas estamos aqui fazendo o que a gente gosta e eu acho que é isso que é importante. O ano que vem estamos de volta. Tá certo. Correu uma lágrima aqui. É importante lembrar a Nath mesmo, que não pôde comparecer hoje para se envolver em um acidente de A trânsito. gente fala né? tanto dela e sua CNH. E hoje ela se envolveu num acidente aí, mas tá tudo bem com ela, tá tudo certo. Tudo certo. E na próxima temporada, se Deus quiser, ela estará aqui conosco, porque ela agregou muito também ao programa, né? Mas enfim, chegamos ao fim da temporada, ao fim deste Cadeira Grenal e voltamos no ano que vem. E boa sorte à dupla Grenal e um bom fim de ano a todos. Tchau.